Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 5. Nessa tarde, quando Maura saiu do edifício, estava a nevar outra vez. Ocos suaves e rendilhados que borboleteavam como traças brancas iam pousar nos automóveis estacionados. Nesse dia, encontrava-se preparada para o mau tempo e calçara umas botas curtas com solas de borracha. Mesmo assim, foi cautelosa ao atravessar o parque de estacionamento. As botas escorregavam no gelo coberto de neve e ela protegeu o corpo com os braços, para não cair. Quando Porém chegou ao carro, suspirou de alívio e procurou as chaves dentro da carteira. Distraída, mal ouviu o barulho da porta de outro carro a fechar-se. Só quando sentiu os passos é que se voltou para o homem que se aproximava. Ele parou a meia dúzia de passos dela, sem dizer nada. Ficou a observá-la, com as mãos enadas nos bolsos do blusão de couro. Os ocos de neve pousavam no seu cabelo louro e agarravam-se à barba impecavelmente aparada. O homem olhou para o Lexus dela e disse: "Vi logo que o preto era teu. Escolhe sempre o preto. Anda sempre do lado da sombra. E quem mais tem um carro tão limpo?" Porém, Maura conseguiu falar. A voz saiu roufanha, como se não fosse a dela. "O que estás aqui a fazer, Vitor? Aparentemente, é a única maneira de te ver. Armas-me uma emboscada no parque de estacionamento. É isso que parece. Tens estado aí sentado à minha espera. Chamo a isso uma emboscada. Não me deste alternativa. Não respondeste a nenhum dos meus telefonemas. Não pude. Nunca me deste o teu novo número de telefone. Nunca me pediste." Ele olhou para a neve, que caía como confetes, e suspirou. "Bem, é como nos velhos tempos, não é?" "Exatamente." Maura virou-se para o seu carro e acionou o controle remoto. A fechadura reagiu. "Não queres saber por que estou aqui? Tenho de ir andando. Apanhei um avião para Boston e tu nem sequer perguntas por quê." "Está bem." "Por quê?" perguntou ela, encarando-o. 3 anos, Maura. Ele aproximou-se mais e ela sentiu-lhe o cheiro. A cabedal e sabonete. A neve a derreter-se na pele quente. 3 anos, pensou ela, e ele pouco mudará. A mesma inclinação acriançada da cabeça, as mesmas rugas de expressão à volta dos olhos. E, até em dezembro, o cabelo parecia descolorado pelo sol. Não eram tons artificiais, mas madeixas louras naturais de horas passadas ao ar livre. Victor Banks parecia irradiar a sua própria força gravitacional. E Maura era tão susceptível a ela como qualquer outra pessoa. Sentiu o velho impulso que a atraía para ele. Não perguntaste a ti própria, ao menos uma vez, se teria sido um erro, o divórcio, ou o casamento. Não é óbvio de qual estou a falar, se estou aqui a conversar contigo. Levaste muito tempo. Maura virou-lhe as costas e preparou-se para entrar no carro. "Não voltaste a casar." Ela parou, olhou para ele. "E tu?" "Não." "Então, presumo que ambos somos pessoas com quem é difícil viver. Não tiveste tempo para chegar a essa conclusão." Ela riu-se. Havia um som amargo e desagradável neste silêncio. "Tu é que andava sempre a caminho do aeroporto, sempre a rugir para salvar o mundo. Não fui eu que fugi do casamento. Não fui eu que tive o caso." Maura deu meia volta e abriu a porta do carro. "Raios! Não podes esperar? Escuta-me." Ele agarrou-lhe no braço e ela ficou admirada com a raiva que aquela mão transmitia. Fitou com o ar frio, dando-lhe a entender que fora longe demais. Ele largou a desculpa. "Céus, não era assim que eu queria que as coisas corressem. O que esperavas? Que ainda houvesse alguma coisa entre nós." E havia, pensou ela. Havia demasiadas coisas, e era por isso que ela não podia prolongar aquela conversa. Receava ser apanhada mais uma vez. Aliás, sentia que isso já estava a acontecer. "Ouve", disse ele. "Fico uns dias na cidade. Amanhã tenho uma reunião na Harvard School of Public Health, mas depois não tenho planos. O Natal está à porta, Maura. Lembrei-me que podíamos passar estes dias juntos, se estiveres livre, e depois vais-te embora outra vez. Pelo menos, podíamos esclarecer várias coisas. Não podes tirar uns dias de licença.
Eu tenho um emprego, Vitor. Não posso deixá-lo assim sem mais nem menos. Ele olhou para o edifício e soltou uma gargalhada incrédula. Não sei por que havias de querer um emprego destes. O lado da sombra, lembras-te? Eu sou assim. Ele olhou para ela e disse, com uma voz mais terna, não mudaste. Nada. Nem tu. E esse é o problema. Maura entrou no carro e fechou a porta. Ele bateu no vidro. Ela olhou para ele, que a observava, com ocos de neve a brilhar nas pestanas, e só lhe restou abrir a janela e continuar a conversa. Quando podemos voltar a falar? Perguntou ele. Agora tenho de ir. Mais tarde, então. Esta noite. Não sei a que horas vou chegar a casa. Ora, Maura. Ele inclinou-se mais e acrescentou em voz baixa, arrisca. Estou hospedado no Colonnade. Telefona-me. Ela suspirou. Vou pensar nisso. Ele estendeu a mão e apertou-lhe o braço. Mais uma vez, o perfume dele despertou recordações fortes de noites passadas entre lençóis amarrotados, com as pernas entrelaçadas, de beijos prolongados e lentos e do sabor a limão fresco e a vodka. 2 anos de casamento deixam recordações inapagáveis, tanto boas como más, e naquele momento, com a mão dele no seu braço, eram as boas recordações que prevaleciam. Fico à espera do teu telefonema, disse ele, já a partir do princípio que vencera. Ele julga que é assim tão fácil. Interrogou-se ela, quando saiu do parque de estacionamento e se dirigiu para Jamaica Plain. Um sorriso, uma carícia, e está tudo esquecido. De repente, os pneus começaram a patinar na estrada coberta de gelo e ela agarrou-se ao volante, concentrando-se de novo e recuperando o controle do carro. Estava tão agitada que nem se apercebera da velocidade a que seguia. O Lexus guinou e os pneus procuraram o seu ponto de apoio. Só quando ela recomeçou a seguir em linha recta, é que se permitiu respirar outra vez. Irritar-se outra vez. Primeiro, deixaste-me destroçada. Agora, ias me matando. Um pensamento irracional, mas era assim mesmo. Vitor inspirava pensamentos irracionais. Quando parou em frente da abadia de Greystones, do outro lado da rua, sentiu-se esgotada. Deixou-se ficar sentada no carro durante alguns instantes, tentando controlar as emoções. Controlo era a palavra que norteava sua vida. Assim que saísse do carro, era uma personalidade pública aos olhos das autoridades e da imprensa. Eles esperavam que ela se mostrasse calma e lógica, e ela assim faria. Uma grande parte do seu trabalho consistia apenas em representar. Saiu e dessa vez atravessou a rua com conança. As solas das botas não escorregaram no pavimento. Os carros da polícia formavam uma lá, e 2 equipas de estações de televisão aguardavam no interior das carrinhas que surgissem novos dados. O dia de inverno começava já a dar lugar à noite. Maura tocou a sineta e no meio das sombras apareceu uma freira de hábito preto. A freira reconheceu-a e deixou-a entrar sem trocar uma palavra com ela. No tapete de neve que cobria o pátio, viam-se dezenas de pegadas. Não parecia o mesmo sítio daquela manhã em que Maura lá entrará pela primeira vez. Hoje, toda a aparência de tranquilidade era afetada pela busca que estava em curso. Via-se a luz acesa em todas as janelas e ouviam-se vozes masculinas nas arcadas. No átrio, cheirava molho de tomate e a queijo, odores desagradáveis que recordaram a Maura lasanha desenxabida e encortiçada que serviam muitas vezes no refeitório do hospital em que estagiara. Olhou para a sala de jantar e viu as freiras sentadas à mesa, na sua refeição da noite, em silêncio. Viu mãos trêmulas a levar garfadas vacilantes a bocas desdentadas e viu leite a escorrer por queixos engelhados. Aquelas mulheres tinham vivido quase sempre fechadas e envelhecido em reclusão. Ter-se-iam algumas arrependido do que haviam perdido, da vida que podiam ter vivido, se tivessem pura e simplesmente saído pelo portão e nunca mais voltassem. Continuando a descer o corredor, Mauro ouviu vozes masculinas, estranhas e surpreendentes numa casa de mulheres. 2 agentes reconheceram-na e cumprimentaram-na. Olá, doutora. Descobriram alguma coisa? Perguntou ela. Ainda não. Estamos quase a acabar. Por hoje. Onde está Risoli? Lá em cima. No dormitório. Na escada, Maura cruzou-se com mais 2 membros da equipa de investigação que vinham a descer cadetes da polícia, tão novos que pareciam acabados de sair do liceu. Um jovem, ainda com marcas de acne na face, e uma mulher, com aquela máscara distante que muitas agentes pareciam adoptar para se autopreservarem. Ambos baixaram o olhar em sinal de respeito quando reconheceram Maura. Esta reação fê-la sentir-se velha, ao ver aqueles jovens afastarem-se, por deferência, para deixá-la passar. Intimidá-los e a ela tanto que eles não vissem a mulher que havia nela, com a sua coleção de inseguranças. Maura aperfeiçoara o seu ar de invencibilidade, que agora era chamada a ostentar. Baixou a cabeça num gesto de saudação e deitou-lhes uma olhadela rápida, sabendo que eles queriam observá-la enquanto subia a escada. Foi encontrar Risoli no quarto da irmã Camille, sentada na cama e com os ombros caídos, de cansaço. Parece que todos vão para casa exceto você, disse Maura. Risoli virou-se para ela. Tinha os olhos baços e olheiras fundas, e no seu rosto havia rugas de fadiga que Maura nunca vira. Não encontramos absolutamente nada.
Temos andado à procura desde o meio-dia. Mas isto leva tempo, passar a pente no todos os armários, todas as gavetas. E ainda há o campo e os jardins nas traseiras. Quem sabe o que estará por baixo da neve? Ela pode tê-lo embrulhado e atirado para o lixo há uns dias. Pode tê-lo entregado a alguém ao portão. Podemos passar dias à procura de uma coisa que pode ou não estar aqui. O que diz a madre? Ainda não lhe disse o que procuramos. Por quê? Não quero que ela saiba. Talvez ela pudesse dar uma ajuda, ou tomar medidas para garantir que não encontrássemos nada. Acha que esta arquidiocese precisa de mais escândalos? Acha que ela quer que se saiba que um membro da sua ordem matou o próprio Lho? Não sabemos se a criança está morta. Sabemos apenas que desapareceu. E tem certezas absolutas quanto às conclusões da autópsia? Tenho. Camille encontrava-se num estado avançado de gravidez. Não acredito na Imaculada Concepção. Maura sentou-se na cama, ao lado de Jane. O pai pode ser fundamental para a descoberta do agressor. Temos de identificá-lo. Pois, eu estava precisamente a pensar nessa palavra. Pai. Ou padre. O padre Broff. É um homem bem parecido. Já o viu? Maura lembrou-se dos olhos azuis brilhantes que atavam quando o operador de câmara estava estendido no chão, do modo como ele saíra do portão da abadia. Como se fosse um guerreiro vestido de negro, pronto a desar aquela alcateia de repórteres. Ele vinha cá muitas vezes, disse Risoli. Rezava missa. Ouvia-as em Conção. Há alguma coisa mais íntima do que partilharmos os nossos segredos num confessionário. Você está a partir do princípio que o sexo foi consensual. Estou apenas a dizer que ele é um tipo bem parecido. Não sabemos se o bebê foi concebido nesta abadia. Camille não foi visitar a família em março. Foi, quando a avó morreu. Precisamente. Se ela concebeu em março, estaria agora no 9º mês de gravidez. Tudo pode ter acontecido durante essa ida à casa. E pode ter acontecido aqui, dentro destas paredes. Para cumprir esse tal voto de castidade, concluiu Risoli com um riso cínico. Calaram-se durante algum tempo e ficaram a olhar para o crucifixo na parede. Como nós, os humanos, somos imperfeitos, pensou Maura. Se existe um Deus, por que nos impõe-lhe padrões tão inatingíveis? Por que dê-lhe objetivos que nunca conseguimos alcançar? Eu quis ser freira. Noutros tempos, disse Maura. Julguei que não era crente. Tinha 9 anos. E acabará de saber que fora adotada. A minha prima deu com a língua nos dentes, uma daquelas revelações desagradáveis que de repente explicam tudo. Por que é que eu não era parecida com os meus pais? Por que é que não havia fotografias de quando eu era bebê? Passei o M de semana inteiro a chorar no meu quarto. Maura abanou a cabeça. Pobres pais. Não sabiam o que haviam de fazer e levaram-me ao cinema para me animar. Fomos ver Música no Coração. O bilhete custou apenas 75 cêntimos, porque o filme era antigo. Maura calou-se por instantes. Achei a Julie Andrews deslumbrante. E queria ser como a Maria. Ir para o convento. Doutora, quer que eu lhe conte um segredo? O que é? Também eu. Maura olhou para ela. Não me diga. Posso ter sido um 0 à esquerda no catecismo. Mas quem consegue resistir ao apelo da Julie Andrews? Riram-se, mas foi um riso nervoso que rapidamente deu lugar ao silêncio. Então o que a fez mudar de ideias? Perguntou Risoli. Por que não foi para a freira? Maura levantou-se e foi até a janela. Olhando para o pátio às escuras, respondeu, fui crescendo. Deixei de acreditar naquilo que não via, que não cheirava ou em que não tocava. Em tudo que não pudesse ser provado cientificamente. E descobri os rapazes. Ah, pois, os rapazes. Risoli riu-se. É sempre a mesma coisa. É o verdadeiro objetivo da vida, sabe? De um ponto de vista biológico. O sexo. A procriação. É o que os nossos genes exigem. Que cresçamos e nos multipliquemos. Julgamos que somos os únicos a controlar a nossa vida, mas não passamos de escravos do nosso ADN, que nos diz para termos bebés. Maura virou-se e ficou admirada ao ver que Risoli tinha os olhos marejados de lágrimas. Estas desapareceram no ápice, afastadas com um gesto rápido da mão. Jane, estou cansada. Não tenho dormido muito bem. Passa-se mais alguma coisa. Que mais havia de ser? A resposta foi demasiado rápida, demasiado a defesa. Até Risoli se apercebeu disso e corou. Tenho de ir à casa de banho, disse ela, levantando-se, como se estivesse ansiosa por fugir. Quando chegou à porta, parou e olhou para trás. A propósito, conhece o livro que está em cima da secretária? Aquele que Camille andava a ler. Reparei no título. Qual é? Santa Erigida da Irlanda. É uma biografia. É curioso como existe um santo padroeiro para tudo, para todas as ocasiões. Há um santo para os chapeleiros, um santo para os toxicodependentes. Com os diabos, até há um santo para as chaves perdidas. Santa Erigida é padroeira de quem? Dos recém-nascidos, respondeu Jane em voz baixa. Erigida é a santa dos recém-nascidos. E, dizendo isto, saiu do quarto. Maura olhou para a secretária onde estava o livro. Ainda na véspera, imaginara Camille sentada à secretária, a virar as páginas tranquilamente,
a buscar inspiração na vida de uma jovem irlandesa destinada à santidade. Agora, a cena era diferente. Camille não era uma jovem serena, mas atormentada, pedindo à santa erigida que salvasse o lhe morto. Peço-te, recebe-o nos teus braços misericordiosos. Mostra-lhe a luz, apesar de ele não ter sido baptizado. Ele é um inocente. Ele não tem pecado. Contemplou o quarto austero e viu a uma nova luz. O soalho imaculado, o cheiro a lixívia e a cera tudo ganhavam um novo significado. A limpeza como metáfora da inocência. Camille, a pecadora, limpara desesperadamente os seus pecados, a sua culpa. Durante meses, devia-se ter apercebido de que trazia um io no ventre, escondido debaixo das pregas volumosas do hábito. Ou recusará-se a aceitar a realidade, ou negar-a perante si própria, tal como as adolescentes grávidas negavam às vezes a evidência da sua própria barriga inchada. E o quiseste, quando teu olho veio ao mundo. Entraste em pânico, ou livraste, fria e tranquilamente, da consequência do teu pecado. Maura ouviu vozes masculinas lá fora. Através da janela, avistou os vultos de 2 polícias a sair do edifício. Pararam para aconchegar os sobretudos e para contemplar a neve que caía, rutilante, do céu nocturno. Depois saíram do pátio, e os gonzos chiaram quando o portão se fechou atrás deles. Maura com a escuta de outros sons, de outras vozes, mas não ouviu nada. Apenas o silêncio de uma noite de neve. Tão calma, pensou ela, como se eu fosse a única que ficou no edifício. Esquecida e sozinha. Ouviu um estalido e sentiu um movimento de outra presença no quarto. De repente, os pelos da nuca eriçaram-se e ela soltou uma gargalhada. Céus, Jane, não me pregue um susto como. Virou-se para trás e não terminou a frase. Não estava ali ninguém. Por instantes, não se mexeu, não respirou, limitou-se a olhar para o espaço vazio. Para o ar, para o soalho encerado, o quarto está assombrado. Foi seu primeiro pensamento irracional, antes de a lógica levar a melhor. Os soalhos velhos estalavam e os tubos do aquecimento central gemiam. Não eram passos, mas as tábuas do soalho, a contraírem-se com o frio. Havia explicações perfeitamente razoáveis para que ela tivesse julgado que estava mais alguém no quarto. No entanto, continuava a sentir uma presença, continuava a sentir que estava a ser observada. Agora, também os pelos dos seus braços se eriçavam e todos os seus nervos retiniam em sinal de alarme. Algo andava aos saltos lá em cima, como se fossem unhas a bater na madeira. Maura olhou para o teto. Será um animal. Está a afastar-se de mim. Maura saiu do quarto. O bater desordenado do seu coração quase abafava os sons vindos de cima. Lá estava aquilo, a deslocar-se no corredor. Pum, pum, pum. Maura foi atrás do barulho, sempre a olhar para o teto, a andar tão depressa que ia chocando com Risoli, que acabará de sair da casa de banho. O que é? Qual é a pressa? Perguntou Risoli. Chiu. Maura apontou para as vigas escuras do teto. O que é? Escute. Ficaram à espera, tentando ouvir mais alguma coisa. Mas, com exceção do bater do seu coração, Maura só ouviu o silêncio. Talvez fosse a água correr nos canos, disse Risoli. Eu puxei o autoclismo. Não eram os canos. Bem, então o que ouviu? Maura voltou a olhar para as través antigas do teto. É ali. O barulho recomeçou, ao fundo do corredor. Risoli olhou para cima. O que diabo é isto? Ratos. Não respondeu Maura em surdina. Seja o que for, é maior do que um rato. Desceu o corredor à pressa, com Risoli atrás dela, e aproximou-se do sítio de onde viera o barulho pela última vez. De repente, ouviu-se uma série de pancadas no teto, desta vez em sentido contrário. Vai para outra ala, exclamou Risoli. Com a detetive à frente, entraram numa porta que havia ao fundo do corredor. Risoli acendeu a luz. Depararam com um corredor deserto. Estava frio ali, e a atmosfera era abafada e úmida. Através das portas abertas, viram quartos abandonados e os vultos fantasmagóricos de móveis cobertos com lençóis. O que quer que fugira para aquela ala estava agora em silêncio, não dava sinal de si. A sua equipa inspecionou esta zona do edifício. Perguntou Maura. Demos uma vista de olhos a todos estes quartos. E lá em cima, por cima deste teto, aí é o sótão. Bem, há alguma coisa a mexer lá em cima, disse Maura. E é suficientemente inteligente para saber que andamos atrás dela. Maura e Risoli agacharam-se na galeria superior da capela para examinarem o painel de mogno que, segundo Mary Clement lhes explicará, dava acesso ao sótão do edifício. Risoli empurrou ligeiramente o painel, que se abriu sem fazer barulho. Olharam ambas para o escuro e caram à escuta. Um bafo quente bateu-lhes na cara. Era no sótão que se concentrava o calor do edifício, e elas sentiram-no a sair pela abertura. Jane apontou a lanterna lá para dentro. Via-se o travejamento maciço e a cor rosada do material isolante recentemente aplicado. Do chão, serpenteavam vários os elétricos. Risoli foi a primeira a entrar. Maura acendeu também a sua lanterna e entrou atrás dela.
O espaço não tinha altura suficiente para ela se endireitar. Teve de inclinar a cabeça para evitar as vigas de carvalho abauladas que sustentavam a cobertura. A luz das lanternas descrevia grandes círculos no escuro. Para além deles, havia uma fronteira invisível. Maura sentiu o ritmo respiratório acelerado de ambas. O tecto baixo e o ar rarefeito davam-lhe a sensação de estar enclausurada. Sobressaltou-se quando sentiu que lhe tocavam no braço. Sem dizer uma palavra, Risoli apontou para a direita. A madeira estalava à medida que avançavam através das sombras. Risoli ia à frente. Espere, disse Maura em voz baixa. Não devia pedir reforços. Por quê? Por causa daquilo lá em cima. Não vou pedir reforços se aquilo que estamos a perseguir for apenas um estúpido guaxinim. Risoli parou, apontando o foco de luz para a esquerda e para a direita. Acho que já acabamos a ala oeste. Está quentinho aqui em cima. Desligue a lanterna. O quê? Desligue-a. Quero verificar uma coisa. Com relutância, Maura desligou a lanterna. Risoli fez o mesmo. Na escuridão súbita, Maura sentiu a pulsação acelerar. Não vemos o que está à nossa volta. O que possa estar a vir ao nosso encontro. Pestanejou, forçando os olhos a adaptarem-se ao escuro. Foi então que reparou na luz raiozinhos de luz entre as fendas do soalho. Aqui e ali, uma fenda maior, no sítio em que as tábuas se tinham afastado, ou em que os nós da madeira se tinham contraído com a atmosfera seca do inverno, formando uma espécie de olho. Os passos de Risoli faziam estalar o soalho. De repente, o seu vulto sombrio agachou-se, e ela encostou a cabeça ao chão. Ficou algum tempo naquela posição e depois riu-se baixinho. Até parece que estou a espreitar para o vestiário dos rapazes no liceu. O que está a ver? O quarto de Camille. Estamos mesmo por cima dele. Há aqui um buraco na madeira. Maura avançou na escuridão e aproximou-se de Risoli. Ajoelhou-se e espreitou pelo buraco. Estava a ver a secretária de Camille. Endireitou-se, sentindo um calafrio na espinha. Aquilo que estava aqui em cima viu-me, naquele quarto. Estava a observar-me. Pum pum pum. Maura tentiu a lanterna, ligou-a e apontou-a em todas as direções, procurando quem, ou aquilo, que se encontrava no sótão, junto delas. Vislumbrou teias de aranha penugentas, través maciças mesmo por cima da sua cabeça. Estava muito calor ali em cima, a atmosfera era sufocante e abafada e a sensação de achia alimentava o seu pânico. Tanto ela como Risoli estavam instintivamente na defensiva, costas com costas, e Maura sentia os músculos tensos da companheira, a respiração acelerada, enquanto ambas inspeccionavam a escuridão, à procura do brilho de uns olhos, de um rosto feroz. A rapidez dos movimentos de Maura foi tal que ela não viu a primeira. Só quando voltou a apontar o foco de luz para a extremidade de uma viga é que reparou que havia uma irregularidade no soalho tosco. Concentrou-se, mas não acreditou no que estava a ver. Deu um passo em frente, cada vez mais horrorizada à medida que se aproximava e que o foco de luz ia revelando outras formas semelhantes. Eram tantas. Meu Deus, é um cemitério. Um cemitério de bebés. O foco de luz vacilou. Maura, cuja mão era sempre tão ria a manejar o bisturi na mesa de autópsias, não conseguiu deixar de tremer. Parou, e o foco da sua lanterna incidiu diretamente num rosto. Um par de olhos azuis taram-na, lustrosos como berlindes. Maura continuou a olhar, apercebendo-se lentamente do que estava a ver, e depois soltou uma gargalhada sonora e assustada. Nessa altura, já a detetive estava à sua direita, a iluminar a pele rosada, a boquinha, o olhar sem vida. Que diabo! Exclamou ela. É apenas uma maldita boneca. Maura apontou a lanterna para os outros objetos que se encontravam ao lado. E viu pele macia, de plástico, membros roliços. O brilho dos olhos de vidro repetiu-se nos dela. São bonecas. É uma coleção de bonecas, disse ela. Repare como estão alinhadas. Em lá. Parece uma espécie de enfermaria. Que estranho. Ou um ritual, contrapôs Maura, baixinho. Um ritual pagão num santuário de Deus. Oh, céus. Agora é que você me tramou. Pum pum pum. Rodopiaram ambas, atravessando a escuridão com os focos de luz, mas não descobriram nada. O som fora mais tênue. O que quer que se encontrava no sótão com elas estava agora a afastar-se, furtando-se ao alcance das suas luzes. Maura assustou-se ao ver que Risoli puxara da arma. Fora tudo tão rápido que ela nem se apercebera. Não creio que seja um animal, comentou Maura. Pouco depois, Risoli disse, também não me parece. Vamos sair daqui. Por favor. Está bem. Risoli respirou fundo e Maura ouviu-lhe pela primeira vez a voz trêmula de medo. Está bem. Uma saída controlada. Um passo de cada vez. Percorreram juntas o caminho de regresso. O ar tornou-se mais frio, mais úmido. Ou talvez fosse o medo que arrepiava Maura. Quando se aproximaram do painel, ela saltou literalmente do sótão. Atravessaram a abertura e entraram na galeria da capela. Com as primeiras lufadas de ar frio, o medo dissipou-se. Ali, à luz, Maura conseguiu controlar-se e voltar a pensar com lógica. O que vira, de facto, naquele sítio escuro? Uma lá de bonecas,
Nada mais. Pele de plástico, olhos de vidro e cabelo de nylon. Aquilo não era um animal, disse Rizzoli, agachando-se e examinando o soalho da galeria. O que é? Está aqui uma pegada. Rizzoli apontou para os vestígios de poeira. A marca de um sapato de desporto. Maura deitou uma olhadela às solas dos sapatos e verificou que também ela trouxera pó para a galeria. Quem deixará aquela pegada fugir do sótão pouco antes delas? Bem, cá está quem procuramos, disse Rizzoli, abanando a cabeça. Meu Deus! Ainda bem que não disparei. Detesto pensar que... Maura olhou para a pegada e estremeceu. Era de uma criança. Capítulo 6. Grace Otis estava sentada à mesa da sala de jantar do convento e abanou a cabeça. Ela tem apenas 7 anos. Não podem condenar em nada do que ela diz. Mente-me constantemente. De qualquer modo, gostava de falar com ela, disse Rizzoli. Com a sua autorização? Claro está. Falar com ela sobre que, saber o que estava ela a fazer no sótão. Ela estragou alguma coisa, foi isso? Grace deitou um olhar nervoso à Madre Mary Clement, que fora chamá-la à cozinha. Eu vou castigá-la, reverenda Madre. Tenho tentado andar atrás dela, mas ela é manhosa e nunca conta o que fez. Nunca sei onde é que ela foi. Mary Clement pousou a mão deformada no ombro de Grace. Por favor, deixe que a polícia fale com ela. Grace deixou-se ficar sentada, sem saber o que fazer. Depois de arrumar a cozinha, cara com um avental cheio de nódoas de gordura e de molho de tomate, e sobre o rosto suado caíam várias madeixas de cabelo castanho que se tinham soltado do rabo de cavalo. Era um rosto rude, gasto, que talvez nunca tivesse sido belo e que as rugas de amargura sobrecarregavam ainda mais. Agora, enquanto as outras aguardavam a sua decisão, ela era a única que controlava a situação, que tinha poder e parecia saboreá-lo, adiando a decisão tanto quanto possível, enquanto Rizzoli e Maura esperavam. De que tem medo, Mistress Otis? Perguntou Maura tranquilamente. A pergunta parece ter irritado Grace. Não tenho medo de nada. Então por que não quer que falemos com a Sulha? Porque ela não é de ar. Sim. Sabemos que ela tem apenas 7. Ela mente. As palavras saíram-lhe da boca como o estalar de um chicote. O rosto de Grace, que não era atraente, tornou-se ainda mais feio. Ela mente acerca de tudo, até sobre coisas sem importância. Não podem acreditar em nada do que ela diz, em nada. Maura olhou para a madre, que abanou a cabeça, atrapalhada. A menina tem se mostrado sossegada e comedida, disse Mary Clement. Foi por isso que autorizamos a Grace a trazê-la para a abadia enquanto trabalha. Não posso pagar a uma pessoa para tomar conta dela em tempos, Grace. Aliás, não tenho dinheiro para nada. Só assim é que posso trabalhar. Ficar com ela aqui depois da escola. E ela cá aqui à sua espera? Perguntou Maura. Até a senhora acabar o trabalho. O que hei de fazer? Tenho de trabalhar, percebe? O meu marido não está lá de graça. Hoje em dia, até para morrer precisamos de dinheiro. Como disse, Hero-me ao meu marido. Está internado no hospício de Santa Catarina. Só Deus sabe quanto tempo ele lá cará. Grace deu uma olhadela à madre, penetrante como uma seta envenenada. Trabalho aqui. Isso faz parte do acordo. Era óbvio que não se tratava de um bom acordo, pensou Maura. Grace não podia ter mais de 35 anos, mas devia sentir que a sua vida já tinha acabado. Estava manietada pelas obrigações para com uma mulher de quem claramente não gostava muito e para com um marido que nunca mais morria. Para Grace Otis, a abadia de Greystones não era um santuário, era uma prisão. Por que é que o seu marido está em Santa Catarina? Perguntou Maura amavelmente. Já lhe disse. Está a morrer. De quê? Da doença de Charcot, também conhecida como Lou Gehrig. Grace respondeu sem emoção, mas Maura conhecia a realidade terrível que este nome escondia. Quando andava a estudar, examinaram um doente com esclerose lateral amiotrófica. Apesar de estar completamente acordado e consciente, e de ser sensível às dores, não se podia mexer devido à atroa dos músculos, que o reduzia a pouco mais do que um cérebro prisioneiro de um corpo inútil. Quando lhe examinar o coração e os pulmões e lhe palpar o abdômen, sentirá o olhar dele cravado nela, e não quiser encará-lo, porque sabia o desespero que veria nos seus olhos. Quando por M saíra do quarto, sentirá alívio, mas também uma ponta de remorso, mas só uma ponta. A tragédia dele não lhe dizia respeito. Ela era apenas uma estudante, de passagem pela vida dele, sem obrigação de partilhar o fardo do seu infortúnio. Era livre de se ir embora, e foi. Grace Otis não podia fazer o mesmo. O resultado era visível nas rugas de ressentimento do seu rosto e nas madeixas prematuramente brancas do seu cabelo. Pelo menos, avisei-a. Ela não é de ar. Conta histórias. Às vezes, são histórias ridículas, disse ela. Nós compreendemos, respondeu Maura. As crianças são assim. Se quiserem falar com ela, tem de ser na minha presença. Só para eu ter a certeza que ela se porta bem. Com certeza. Está no seu direito, como mãe. Porém,
Grace levantou-se. A Noni está escondida na cozinha. Vou buscá-la. Passados alguns minutos, Grace reapareceu, com uma menina de cabelo escuro pela mão. Era óbvio que Noni não queria vir e que resistira durante todo o caminho, com todas as brás do seu corpinho, a força inexorável da mãe. Porém, Grace pegou-na por baixo dos braços e sentou-a numa cadeira não com ternura, mas com o cansaço e o desagrado de uma mulher que chegará ao limite da sua resistência. A menina manteve-se calada durante algum tempo, como que admirada por se ter deixado dominar tão depressa. Era uma criança de cabelo encaracolado, queixo anguloso e olhos escuros cheios de vivacidade, que depressa se apercebeu da presença de todos. Olhou apenas de relance para Mary Clement. O seu olhar demorou-se um pouco mais em Maura e, porém, concentrou-se em Risoli. E a Lico, como se a detetive fosse a única merecedora da sua atenção. Tal como um cão que resolve importunar o único asmático que se encontra na sala, Noni concentrara-se na pessoa que menos gostava de crianças. Grace deu um encontrão alha. Tens de falar com elas. Noni fez um esgar de protesto. Saíram-lhe da boca duas palavras, roufenhas, como o coachar de uma rã. Não quero. Não me interessa que não queiras. Elas são da polícia. O olhar de Noni demorou-se em Risoli. Não parecem ser polícias, mas são, insistiu Grace. E se não falares verdade, elas levam-te presa. Isto era precisamente o que os polícias detestavam que um pai ou uma mãe dissesse a um lho. As crianças cavam com medo das pessoas em quem deviam conar. Com um gesto rápido, Risoli pediu a Grace que se calasse. Agachou-se em frente da cadeira de Noni para cara ao mesmo nível da criança. Eram tão parecidas uma com a outra, o cabelo escuro e encaracolado, o olhar intenso que Risoli poderia estar diante de um clone de si própria. Se Noni também fosse teimosa, então a semelhança seria total. Vamos esclarecer uma coisa. Está bem? Disse Risoli à menina, num tom brusco e direto, como se falasse não com uma criança mas com um adulto em miniatura. Eu não te levo presa. Eu nunca levo os meninos presos. A menina atou-a, desconada. Nem os meninos maus? Perguntou ela, com ar de desal. Nem os meninos maus. Nem os muito, muito maus. Risoli hesitou, com uma certa irritação no olhar. Noni não desarmava. Bem, se forem muito, mas mesmo muito maus, manda-os para o reformatório. Isso é uma prisão para meninos. Exatamente. Então manda os meninos para a prisão. Risoli deitou a Maura um olhar estupefacto. Bem, estou aqui ao pé de ti, mas não vou mandar-te para a prisão. Só quero falar contigo. Por que é que não estás fardada? Porque sou detetive. Não tenho de usar farda. Mas sou polícia. Mas és uma mulher. Pois, sou uma mulher polícia. E agora queres dizer-me o que estavas a fazer lá em cima, no sótão? Noni encolheu-se na cadeira e coou a olhar, como uma gárgula, para a sua interrogadora. Durante um bom minuto, observaram-se mutuamente, cada uma à espera que a outra quebrasse o silêncio. Porém, Grace perdeu a paciência e deu um safanão no ombro da Lha. Vá lá. Conta-lhe. Por favor, Mistress Otis. Isso não é necessário, disse Risoli. Mas está a ver como ela é? Não facilita nada. Tudo serve de confronto. Vamos descontrair-nos. Está bem? Eu posso esperar. Posso esperar tanto como tu. Miúda, disse-lhe Risoli com o olhar. Portanto, vamos lá, Noni. Diz-nos onde arranjaste aquelas bonecas. Aquelas com que estiveste a brincar lá em cima. Não as roubei. Eu não disse que as roubaste. Encontrei-as. Uma caixa cheia delas. Onde? No sótão. E há lá mais caixas. Não devias estar lá. Devias andar perto da cozinha e não incomodar ninguém. Eu não estava a incomodar ninguém. Mesmo que quisesse, não havia ninguém naquele sítio para eu incomodar. Então encontraste as bonecas no sótão, disse Risoli, conduzindo de novo a conversa para o assunto em questão. Uma caixa cheia delas. Risoli deitou um olhar interrogador à Madre Mary Clement, que respondeu. Faziam parte de um projeto de beneficência aqui há uns anos. Nós quisemos as roupas das bonecas para dar a um orfanato no México. Então encontraste as bonecas, repetiu Risoli a Noni, e brincaste com elas lá em cima. Mas ninguém se servia delas. E como é que conseguiste entrar no sótão? Vi o homem a entrar lá. O homem. Risoli olhou para Maura. Aproximou-se mais de Noni e perguntou. Qual homem? Ele trazia coisas no cinto. Coisas. Um martelo e outras coisas, respondeu Noni apontando para a madre. Ela também viu. Estava a falar com ele. A Madre Mary Clement soltou uma gargalhada de espanto. Oh, eu sei ao que ela se refere. Nos últimos meses, fizemos várias obras de remodelação. Tem andado uns homens a trabalhar no sótão, a fazer um novo isolamento. Quando é que isso foi? Perguntou Risoli. Em outubro. Tem os nomes de todos esses homens. Posso ir verificar os livros. Guardamos os documentos de todos os pagamentos que fazemos aos empreiteiros. Anal, não se tratara de uma revelação muito surpreendente. A menina andara a espiar os operários que subiam para um esconderijo cuja existência ela ignorava.
Um espaço misterioso, cujo acesso se fazia apenas por uma porta secreta. Seria irresistível para qualquer criança, sobretudo uma tão curiosa como esta, dar uma espreitadela lá para dentro. E não te importaste que estivesse escuro lá em cima? Perguntou Rizzoli. Eu tenho uma lanterna, sabes? Mas que pergunta tão estúpida. Era o que dava a entender o tom de voz de Noni. Não tiveste medo de estar sozinha? Por quê? Porque, de facto, pensou Maura. Esta criança era corajosa. Não se assustava nem com a escuridão nem com a polícia. Olhava chamente para Rizzoli, como se fosse ela própria, e não a detetive, a conduzir a conversa. Mas, apesar do seu aspecto sereno, não deixava de ser uma criança, e pouco cuidada. O cabelo era um emaranhado de caracóis salpicados de pó do sótão. A ceviachite cor-de-rosa parecia em segunda mão. Era demasiado grande e tinha os punhos enrolados e sujos. Só os tênis ficavam bem quentes, novinhos em folha. Os pés da criança não chegavam ao chão e ela continuava a balançá-los para um lado e para o outro num ritmo monótono. Um metrônomo com excesso de energia. Grace disse. Eu não sabia que ela estava lá em cima. Acreditem. Não posso andar sempre atrás dela. Tenho de cozinhar e fazer a limpeza. Não saímos daqui antes das 9 horas e só consigo metê-la na cama às 10. Grace olhou para Noni. Isso é uma parte do problema. Ela anda sempre cansada e mal disposta e por isso tudo se transforma numa discussão. No ano passado, conseguiu provocar-me uma úlcera. Criou uma tensão nervosa tão grande que o meu estômago começou a digerir-se a si próprio. Eu dobrava-me com dores e ela não se importava. Continua a fazer uma birra para ir para a cama ou para tomar banho. Não se preocupa com mais ninguém. Mas as crianças são assim, completamente egoístas. O mundo inteiro gira à volta dela. Enquanto Grace dava largas à sua frustração, Maura observava a reação de Noni. A menina calara-se, deixará de balançar as pernas e fechará a boca, com o ar carrancudo. Mas os olhos escuros encheram-se momentaneamente de lágrimas, que desapareceram com a mesma rapidez, graças ao gesto furtivo de um punho encardido. Ela não era surda nem muda, pensou Maura. Sentia a raiva na voz da mãe. Todos os dias, de muitas maneiras, Grace devia transmitir o seu descontentamento em relação a Alia. E a criança compreendia. Não era de admirar que fosse problemática. Não era de admirar que exasperasse Grace. Era a única emoção que ela conseguia arrancar à mãe. A única prova de que existia um sentimento qualquer entre elas. Tinha apenas 7 anos e já sabia que perderá a aposta no amor. Sabia mais do que os adultos imaginavam. E aquilo que via e ouvia era, sem dúvida, penoso. Rizzoli estivera agachada ao mesmo nível da criança durante muito tempo. Levantou-se e esticou as pernas. Já eram 8 horas. Ainda não tinha jantado e começava a perder a energia. Continuou a atar a menina, ambas igualmente com o cabelo desgrenhado e uma expressão determinada. Então, Noni, tens ido muitas vezes ao sótão? Perguntou Rizzoli, quase a perder a paciência. O molho de cabelos poeirentos fez um gesto armativo. O que fazes lá em cima? Nada. Acabaste de dizer que brincas com as tuas bonecas. Isso já eu te disse. E que mais é que fazes? A menina encolheu os ombros. Rizzoli insistiu. Vá lá. Isto está a cara aborrecido. Não posso imaginar que queiras andar a passear pelo sótão se não tiveres alguma coisa interessante para ver. Noni baixou o olhar. Costumas espreitar as irmãs? Observar o que elas fazem. Estou sempre a vê-las. E quando elas vão para os quartos? Não tenho licença para ir lá acima. Mas costumas observá-las quando elas não estão a ver, sem elas darem por isso? Sem levantar a cabeça, Noni respondeu. Isso é espiar. E tu és uma especialista nisso, disse Grace. É uma invasão da privacidade. Eu já te avisei. Noni cruzou os braços e declarou com uma voz sonante. Invasão da privacidade. Parecia que estava a fazer troça da mãe. Grace corou e avançou para Alia, como se tensionasse bater-lhe. Rizzoli deteve Grace com um gesto rápido. A senhora e a madre Mary Clement não se importam de sair da sala por uns minutos. A senhora disse que eu podia retorquiu Grace. Creio que a Noni necessita de alguma persuasão suplementar. Será preferível que não estejam presentes. Ai, com certeza. Grace acedeu, com um certo desagrado no olhar. Rizzoli interpretara corretamente esta mulher. Grace não estava interessada em proteger Alia. Pretendia apenas vê-la disciplinada, subjugada. Deitou a Noni um olhar do gênero agora estás tramada e saiu da sala, seguida pela madre. Por instantes, ninguém pronunciou uma palavra. Noni continuou sentada, cabisbaixa, com as mãos no regaço. A imagem da obediência infantil. Mas que grande atriz! Rizzoli puxou uma cadeira e sentou-se em frente dela. Ficou à espera, sem dizer nada, deixando que o silêncio actuasse. Por baixo de um caracol caprichoso, Noni deitou um olhar manhoso a Rizzoli. Estás à espera de quê? Que me digas o que viste no quarto de Camille. Porque sei que andaste a espreitá-la. Eu fazia a mesma coisa quando era pequena. Espreitava os adultos. Via as coisas estranhas que eles faziam. Isso é uma invasão da privacidade. Pois, mas é divertido.
não é? Noni levantou a cabeça e olhou bem de frente para Risoli. Isso é uma partida. Eu não prego partidas. Ouviste? Preciso que me ajudes. Acho que és uma menina muito esperta. Aposto que vês coisas em que os adultos nem reparam. O que achas? Noni encolheu os ombros, com um ar solene talvez. Então conta-me algumas das coisas que viste as freiras a fazer. Coisas esquisitas. Sim. Noni inclinou-se na direção de Risoli e disse baixinho. A irmã Abigail usa fralda. Faz xixi nas cuecas porque é muito, muito velha. Quantos anos tem ela? Sabes? 50. Livra. É mesmo velha. A irmã Cornélia mete os dedos no nariz. Que nojo! E atira os macacos para o chão quando julga que ninguém está a ver. Ainda pior. E manda-me lavar as mãos porque diz que eu sou porca. Mas ela não lava as mãos e tira macacos do nariz. Estás a tirar-me o apetite, Noni. E eu perguntei-lhe por que é que ela não lavava as mãos para sacudir os macacos e ela ficou furiosa comigo. Disse que eu falava demais. A irmã Úrsula disse o mesmo, porque lhe perguntei por que é que aquela senhora não tinha dedos, e ela mandou-me calar. E a minha mãe obriga-me sempre a pedir desculpa. Diz que eu a envergonho. É por isso que eu ando por onde não devia andar. Está bem, disse Risoli, com ar de quem estava com uma dor de cabeça. Tudo isso é muito interessante. Mas sabes o que quero saber? O quê? O que viste no quarto da irmã Camille? Por aquele buraco na madeira. Tu estavas a espreitar. Não estavas? Noni baixou a cabeça. Talvez. Não estavas. Desta vez. Noni reconheceu. Submissa. Eu queria ver. Ver o quê? O que elas usam por baixo da roupa. Maura teve de conter-se para não dar uma gargalhada. Lembrou-se da época em que frequentara o colégio Holy Innocents e em que também perguntara a si própria o que usariam as freiras por baixo do hábito. As religiosas pareciam sempre seres misteriosos, com corpos disfarçados e informes, e as túnicas negras que afastavam os olhares dos curiosos. O que usaria uma noiva de Cristo junto da pele nua? Maura imaginava-as com umas horríveis ceroulas brancas que chegavam até a cintura, um sutiã de algodão para disfarçar e reduzir as formas do corpo e meias grossas como invólucros de salsichas para esconder as pernas inchadas e cheias de varizes. Imaginava os corpos aprisionados por camadas e camadas de algodão macio. Até que um dia, vira a irmã Lavrencia levantar a saia quando subia as escadas e vislumbrara uma peça de roupa encarnada por baixo da bainha. Não eram apenas umas cuequinhas encarnadas, mas umas cuequinhas de cetim encarnado. Maura nunca mais voltará a olhar para a irmã Lavrencia, nem para outra freira qualquer, da mesma maneira. Eu também sempre quis saber o que usavam elas por baixo do hábito, percebes? Disse Risoli, inclinando-se para a menina. Noni abanou a cabeça com uma expressão grave. Ela nunca se despia, nem sequer quando ia para a cama. Eu tenho de ir para casa antes de elas se deitarem. Nunca vi. Bem, então o que viste? O que fazia Camille lá em cima, sozinha no quarto? Noni revirou os olhos, como se a resposta fosse enfadonha. Fazia limpezas. Sempre. Era a senhora mais limpa de todas. Maura lembrou-se do soalho esfregado, da cera raspada até chegar à madeira nua. E que mais fazia ela? Perguntou Risoli. Lia o livro. E que mais? Noni fez uma pausa. Chorava muito. Sabes por que chorava ela? A menina mordeu o lábio inferior, como se pensasse no que havia de dizer. De repente, lembrou-se de uma resposta. Porque tinha pena de Jesus. Por que dizes isso? Noni suspirou, exasperada. Não sabes. Ele morreu na cruz. Talvez ela chorasse por outra coisa qualquer, mas ela estava sempre a olhar para ele. Ele está pendurado na parede. Maura lembrou-se do crucifixo, pendurado em frente da cama de Camille. E imaginou a jovem noviça prostrada diante da cruz, a rezar por... quê? Pelo perdão dos seus pecados, pela ausência de consequências. Mas todos os meses a criança ia crescendo dentro do seu corpo e ela começava a sentir-lhe os movimentos. Os pontapés. Não havia preces nem limpezas, por mais frenéticas que fossem, que conseguissem afastar aquela culpa. Já acabaste? Perguntou Noni. Risoli recostou-se na cadeira e suspirou. Já, miúda. Estamos conversadas. Podes ir ter com a tua mãe. A menina saltou da cadeira e pousou os pés no chão com tal força que os caracóis estremeceram. Ela também andava triste por causa dos patos. Olá, isso soa-me a jantar, disse Risoli. Pato assado. Ela costumava ir dar-lhes de comer, mas depois eles fugiam todos no inverno. A minha mãe diz que alguns não voltam porque morrem a caminho do sul. Pois, é a vida. Vai, que a tua mãe está à espera, disse Risoli, mandando-a embora. A menina estava a chegar à porta da cozinha quando Maura perguntou. Noni, onde é que estavam esses patos a que a Camille dava de comer? Estavam no lago. Qual lago? Nas traseiras. Mesmo depois de eles se irem embora, ela continuava a ir procurá-los. Mas a minha mãe dizia que ela estava a perder tempo porque talvez eles já estivessem na Florida. É onde cá a Disney World, acrescentou a criança, saindo da sala, aos saltos. Fez-se um longo silêncio. Risoli virou-se devagar e olhou para Maura.
Você ouviu o mesmo que eu? Ouvi. Está a pensar? Maura fez um sinal armativo. Tem de fazer uma busca ao Lago dos Patos. Eram quase 10 horas quando Maura parou na sua rua. As luzes acesas na sala davam a ilusão de que estava alguém em casa, à sua espera. Mas ela sabia que não era assim. Era sempre uma casa vazia que a aguardava, e as luzes eram acesas não por mãos humanas, mas por 3 programadores automáticos que lhe tinham custado $5,99 cada um no Walmart local. Nos dias curtos de inverno, ela programava-os para as 5 horas para que, quando chegasse, a casa não estivesse às escuras. Escolhera este bairro periférico de Brooklyn, a oeste de Boston, pela segurança que lhe inspiravam as ruas sossegadas e bordejadas de árvores. A maior parte dos seus vizinhos eram profissionais liberais que, como ela, trabalhavam na cidade e se refugiavam todos os dias neste porto de abrigo suburbano. O vizinho do lado, Mr. T. Lukin, era um engenheiro robótico israelita. As vizinhas do outro lado, Lily e Susan, eram advogadas de direitos cívicos. No verão, toda a gente tinha o jardim bem tratado e o carro lustroso, uma versão atualizada do sonho americano, em que lésbicas e imigrantes se saudavam alegremente por entre sebes bem aparadas. Era um bairro tão seguro quanto era possível nos arredores da cidade, mas Maura sabia como essas noções de segurança eram ilusórias. As ruas dos subúrbios eram frequentadas tanto por vítimas como por predadores. A sua mesa de autópsias era um destino democrático, não discriminava as donas de casas suburbanas. Embora os candeeiros da sala irradiassem uma luz acolhedora, a casa estava gelada. Ou talvez Maura trouxesse o inverno consigo, como aquelas personagens de banda desenhada sob as quais pairam sempre nuvens de tempestade. Rodou o termostato e acendeu a chama da lareira a gás, uma comodidade que antes lhe parecia de um artificialismo assustador, mas que ela se habituara a apreciar. Fogo era fogo, quer se acendesse acionando um interruptor ou com madeira e acendalhas. Nessa noite, agradava-lhe particularmente aquele calor, aquela luz prazenteira, e o facto de poder atingir tão depressa uma sensação de conforto. Encheu um copo de xerez e instalou-se numa poltrona junto da lareira. Através da janela, viu as luzes de Natal que enfeitavam a casa do outro lado da rua, como se fossem pingentes de gelo a cair do beiral do telhado, lembrando-lhe como ela estava longe do espírito da época. Ainda não comprará uma árvore, nem os presentes, nem sequer uma embalagem de cartões de boas festas. Este era o 2º ano em que fazia de Mrs. Gris. No inverno anterior, mudará-se para Boston e, com a instalação e a adaptação ao novo emprego, mal dera pelo Natal. E qual é a tua desculpa este ano? Pensou ela. Dispunha apenas de uma semana para comprar a árvore, pendurar as lâmpadas e fazer licor de ovos. Na pior das hipóteses, tocaria ao piano umas canções de Natal, como costumava fazer quando era pequena. O livro com as partituras ainda devia estar dentro do banco do piano, desde o meu último Natal com o Victor. Olhou para o telefone sobre a mesinha. Começava a sentir os efeitos do xerez e sabia que qualquer decisão que tomasse nesse momento seria em parte influenciada pelo álcool. Pela imprudência. Mesmo assim, pegou no telefone. Enquanto a telefonista do hotel ligava para o quarto, ela olhou para a lareira e pensou, isto é um erro. Só vai deixar-me destroçada. Maura, respondeu ele. Sem ela ter dito nada, ele já sabia quem era. Eu sei que é tarde, disse Maura. São apenas 10h30. Mesmo assim, eu não devia ter telefonado. Então por que telefonaste? Perguntou ele em voz baixa. Ela calou-se e fechou os olhos. Ainda conseguia ver o brilho das chamas. Mesmo que não olhes para elas, mesmo que nojes que elas não estão ali, as chamas continuam a arder. Quer as vejas, quer não, elas ardem. Achei que era tempo de deixar de te evitar, respondeu ela. Caso contrário, nunca conseguirei dar uma volta à minha vida. Bem, mas que motivo tão lisonjeiro para mim. Ela suspirou. Isto não está a sair bem. Não creio que haja alguma maneira simpática de dizeres o que me queres dizer. O mínimo que podes fazer é dizê-lo pessoalmente. Não pelo telefone. Assim seria mais simpático. Seria muito mais corajoso. Com os diabos. Um desal. Um ataque à coragem dela. Maura endireitou-se na poltrona e olhou de novo para a lareira. Por que é que isso é importante para ti? Porque devemos enfrentar a situação. Ambos precisamos de continuar a viver. Não saímos do mesmo sítio porque nenhum de nós percebeu que correu mal. Eu amava-te e creio que tu me amavas, mas repara onde chegamos. Nem sequer conseguimos ser amigos. Diz-me por quê. Por que é que 2 pessoas que foram casadas uma com a outra não conseguem manter uma conversa civilizada? Como manteriam com outra pessoa qualquer? Porque tu não és outra pessoa qualquer. Porque te amei. Podemos fazer isso? Não podemos? Conversar apenas, cara a cara. Enterrar os fantasmas. Não vou ficar muito tempo na cidade. É agora ou nunca. Ou continuamos a esconder-nos um do outro, ou esclarecemos isto e falamos sobre o que aconteceu. Acusa-me, se quiseres. Admito que mereço censura. Mas vamos deixar de negar que o outro não existe. Maura atou o copo vazio. Quando queres que nos encontremos? Podia ser agora. Pela janela,
Maura viu as lâmpadas decorativas da casa em frente a apagarem-se de repente, os pingentes de gelo a desaparecerem numa noite de neve. Há uma semana do Natal, em toda a sua vida, nunca se sentirá tão só. Eu moro em Brooklyn, disse ela. Capítulo 7. Maura avistou os faróis do carro dele por entre os ocos de neve. Vitor conduzia devagar, à procura da casa, e parou mesmo ao fundo da rampa. Também estás com dúvidas, Vitor? Pensou ela. Também te interroga se isto será um erro. Se não devias dar meia volta e regressar à cidade. O carro aproximou-se do passeio e estacionou. Maura afastou-se da janela e deixou-se cair de pé na sala, ciente de que tinha o coração aos pulos e as mãos a transpirar. O toque da campainha sobressaltou-a e obrigou-a a respirar fundo. Não estava preparada para encará-lo, mas ele estava ali e ela não podia deixá-lo lá fora ao frio. A campainha tocou outra vez. Assim que Maura abriu a porta, entraram logo alguns ocos de neve a rodopiar. Cintilavam no casaco, no cabelo e na barba de Vitor. Era um momento clássico. O antigo amante à porta da casa dela, perscrutando avidamente a face dela, e ela sem saber o que havia de dizer exceto entra. Nem um beijo, nem um abraço, nem sequer um aperto de mão. Ele entrou e sacudiu o casaco. Quando ela foi pendurá-lo, o cheiro familiar do cabedal, sempre associado a Vitor, fez-lhe doer a garganta. Fechou o armário e virou-se para ele. Queres tomar alguma coisa? Um café. Do verdadeiro. Não passaram mais de 3 anos, Maura. É preciso perguntar. Não era preciso perguntar. Ele bebia sempre o café muito forte e sem misturas. Maura teve uma sensação de familiaridade que a perturbou ao conduzi-lo à cozinha e ao tirar do congelador a embalagem de café em grão MT Sutter. Era a marca preferida de ambos em São Francisco, e ela continuava a mandar vir da loja uma embalagem de 2 em 2 meses. Os casamentos podem acabar, mas há certas coisas das quais não podemos prescindir. Maura moeu os grãos e ligou a máquina de café, sabendo que ele estava a examinar a cozinha e a reparar especialmente no frigorífico de aço inoxidável, no fogão viking e nos tampos de granito preto das bancadas. Tinha remodelado a cozinha pouco depois da compra da casa e orgulhava-se de que ele estivesse em território dela, de que tivesse sido ela a custear tudo o que ele estava a ver, com o suor do seu rosto. Neste aspecto, o divórcio deles fora relativamente simples. Não tinham exigido nada um ao outro. Depois de um casamento que durará apenas 2 anos, tinham reclamado seus bens pessoais e seguido o seu próprio caminho. Esta casa era só dela e todas as noites, quando chegava, Maura sabia que encontraria tudo no mesmo sítio. Que todas as peças de mobiliário tinham sido compradas por ela, escolhidas por ela. Parece que tens na mente a cozinha dos teus sonhos, comentou ele. Estou contente com ela. Então, diz-me, as refeições sabem melhor quando são confeccionadas num belo fogão com 6 queimadores. Maura não gostou do tom sarcástico dele e ripostou. Por acaso sabem. E também sabem melhor se forem servidas em louça Richard Ginori. O que aconteceu ao velho serviço Crat and Barrey? Resolvi satisfazer um desejo, Vitor. Deixei-me de sentimentos de culpa por ter dinheiro e gastar dinheiro. A vida é demasiado curta para que eu continue a viver como uma hippie. Ora, Maura. Era isso que sentias quando vivias comigo. Tu dizias-me que o facto de nos concedermos alguns luxos era uma traição à causa. Que causa? Para-te. Tudo era uma causa. Há pessoas a morrer de fome em Angola. Portanto é pecado comprar belos tecidos. Ou comer um bife. Ou ter um Mercedes. Julguei que também acreditavas nisso. Sabes uma coisa, Vitor? O idealismo torna-se cansativo. Não me envergonho de ter dinheiro nem sinto remorsos por gastá-lo. Maura serviu-lhe o café, perguntando a si própria se ele teria consciência de um pequeno pormenor irônico. Ele era dependente do café MT Sutro, cujos grãos tinham sido enviados expressamente do outro extremo do país. Que gasto de combustível! Além disso, na chávena em que o bebia gurava o logotipo de uma empresa farmacêutica, Luvas. Mas ele não disse nada. Era uma estranha atitude de submissão para um homem que sempre se pautara tanto pelo seu idealismo. Fora precisamente essa paixão que a atraíra nele. Tinham-se conhecido em São Francisco, numa conferência sobre a medicina no Terceiro Mundo. Ela apresentará uma comunicação sobre as taxas de autópsia no estrangeiro. Eles era a locução principal sobre as muitas tragédias humanas com que as equipas médicas da UNAF deparavam noutros países. De pé na presença de um público bem vestido, Vitor mais parecia um maltrapilho cansado e com a barba por fazer do que um médico. A verdade é que saíra do avião vindo da Guatemala e nem sequer tivera tempo de engomar a camisa. Entrará logo na sala apenas com uma caixa de diapositivos. Não levará nenhum discurso escrito, nem sequer tópicos. Só aquele precioso conjunto de imagens que se projetavam no ecrã numa sequência trágica. A jovem mãe etíope a morrer de tétano. O bebê peruano com fenda palatina, abandonado à beira da estrada. A menina cazaque, vitimada por uma pneumonia e envolvida na sua mortalha. Todas eram mortes evitáveis, sublinhara ele.
Aquelas eram vítimas inocentes da guerra, da pobreza e da ignorância, que a sua organização, a UNARF, podia ter salvo. Mas nunca haveria dinheiro que chegasse, nem voluntários suficientes para satisfazer as necessidades de todas as crises humanitárias. Mesmo naquelas salas escuras, Mauro emocionara-se com as palavras dele, pela paixão com que falará dos hospitais de campanha e dos postos de distribuição de alimentos, dos pobres esquecidos que morriam todos os dias sem ninguém saber. Quando as luzes se acenderam, ela já não viu um médico com o fato amarrotado atrás do pódio. Viu um homem cuja determinação o engrandecia. Também ela, que exigia ordem e racionalismo na sua própria vida, se sentiu atraída por esse homem de uma intensidade quase assustadora, cujo trabalho levava aos lugares mais caóticos do planeta. E o que vira ele nela? De certo, não uma companheira de cruzada. Ela dera estabilidade e calma à vida dele. Era ela que controlava o livro de cheques e geria a economia doméstica, que o esperava em casa enquanto ele saltava de crise para crise, de continente para continente. A vida dele era inseparável da mala de viagem e rica em adrenalina. Teria essa vida sido muito mais feliz sem mim? Interrogou-se Maura. Ele não tinha um aspecto particularmente feliz, ali sentado à mesa da cozinha dela, a beber café. O cabelo estava um pouco desgrenhado, a camisa a precisar de uma boa engomadela e as pontas do colarinho estavam puídas, tudo provas do seu desprezo pelo que era superficial. Mas, noutros aspectos, estava diferente. Era um homem mais velho, mais cansado, que parecia calado, mesmo triste, cujo fogo abrandara com a maturidade. Maura sentou-se do outro lado da mesa com a chávena de café na mão, e olharam um para o outro. Devíamos ter tido esta conversa há 3 anos, disse ele. Há 3 anos. Não me terias dado ouvidos. Tentaste. Alguma vez me disseste que estavas farta de ser a mulher do ativista. Maura olhou para o café. Não lhe dissera. Guardara para si. Como fazia em relação às emoções que a perturbavam. A raiva, o ressentimento, o desespero desestabilizavam-na. E isso ela não podia tolerar. Quando assinará os documentos do divórcio, sentirá-se estranhamente desinteressada. Nunca percebi que a situação fosse tão difícil para ti. Se eu tivesse falado contigo, isso alteraria alguma coisa. Podias ter tentado. E tu o que terias feito? Saído da UNARF. Não havia compromisso possível. Empolga-te desempenhares o papel de São Vítor. Os prêmios, os elogios. Ninguém aparece na capa da People por ser apenas um bom marido. Achas que o faço por isso? Pela atenção? Pela publicidade? Céus, Maura, sabes como isto é importante. Faz-me essa justiça, pelo menos. Ela suspirou. Tens razão, eu fui injusta para contigo. Mas ambos sabemos que sentirias a falta disso. Sim, é verdade, admitiu ele. Mas acrescentou tranquilamente, mas não sabia até que ponto iria sentir a tua falta. Maura deixou passar estas palavras sem resposta. Deixou que o silêncio pairasse entre ambos. A verdade é que não sabia o que havia de dizer, de tal modo o desabafo dele a abalara. Estás com um ótimo aspecto, disse ele. E parece satisfeita. Estás? Estou. A resposta dela foi demasiado rápida, demasiado automática. Maura sentiu que corava. O novo emprego está a resultar? Perguntou ele. Mantém-me motivada. É mais divertido do que aterrorizar os estudantes de medicina na Universidade da Califórnia. Ela soltou uma gargalhada. Eu não aterrorizava os estudantes. Talvez eles tivessem uma opinião diferente. Eu puxava por eles, mais nada. E eles correspondiam quase sempre. Eras uma boa professora, Maura. Tenho a certeza de que a universidade gostaria muito que voltasses. Bem, todos seguimos a nossa vida, não é verdade? Maura sentiu que ele a observava e manteve uma expressão impenetrável de propósito. Ontem vi-te na televisão, disse ele, no noticiário da noite. Aquele caso das freiras. Tive esperança de que as câmaras não dessem por mim. Localizei-te logo. Eles mostraram-te a sair do portão. É um dos ossos do ofício. Estamos sempre em exposição. Sobretudo neste caso particular, imagino. As imagens passaram em todas as estações de televisão. O que andam eles a dizer? Que a polícia não tem suspeitos. Que o motivo permanece desconhecido. Vítor abanou a cabeça. Parece completamente irracional atacar freiras. A menos que se trate de um caso de abuso sexual. Isso torna o caso racional. Sabes o que quero dizer? Sim, ela sabia e conhecia Vítor suficientemente bem para não se ofender com o comentário dele. Aliás, havia uma diferença entre o agressor sexual frio e premeditado e o psicótico que não controlava a realidade. Fiz a autópsia esta manhã, disse ela. Fraturas cranianas múltiplas. Ruptura da artéria meníngea média. Ele agrediu-a várias vezes, provavelmente com um martelo. Não creio que seja possível considerar esta agressão racional. Ele abanou a cabeça. Como lidas com esta nova situação, Maura? Deixaste de fazer autópsias agradáveis e aciadas a pessoas que morriam no hospital e passaste para isto. As mortes que ocorrem no hospital não são exatamente agradáveis nem aciadas. Mas uma autópsia é uma vítima de homicídio. E ela era nova. Não era. Tinha apenas 20 anos.
Maura calou-se, prestes a contar-lhe o que descobrira durante a autópsia. Quando eram casados, partilhavam sempre as suas experiências profissionais e conavam um no outro quanto à confidencialidade das informações. Mas este assunto era demasiado assustador, e ela não queria integrar ainda mais a morte na conversa. Levantou-se para ir buscar a cafeteira. Quando voltou para a mesa, disse: "Agora fala-me de ti. O que tem feito São Vítor? Por favor, não me trates assim. Costumavas achar divertido. Agora acho horrível. Quando a imprensa começa a chamar-nos santos, é porque aguarda a oportunidade de nos fazer cair do pedestal. Reparei que tu e a Arf têm aparecido bastante nos noticiários." Ele suspirou. "Infelizmente." "Por que infelizmente? Tem sido um ano mau para a ajuda internacional. Há muitos cunitos e muitos refugiados. É só por isso que temos aparecido nos noticiários. Porque somos os únicos a intervir. Temos sorte porque acabamos de receber um donativo chorudo este ano. Uma consequência de todo esse protagonismo." Ele encolheu os ombros. "De vez em quando, algumas grandes empresas tomam consciência da situação e resolvem passar um cheque. Tenho a certeza que as deduções nos impostos também lhe sabem bem. Mas esse dinheiro desaparece tão depressa. Basta que um louco qualquer resolva desencadear um cunito. E, de repente, confrontamo-nos com mais 1 milhão de refugiados. Mais 100.000 crianças a morrer de tifo ou de cólera. É isto que me tira o sono, Maura. Penso nas crianças." Vítor bebeu um gole de café e pousou a chávena, como se já não conseguisse saboreá-lo. Maura observou e reparou nas novas madeixas grisalhas no seu cabelo castanho alourado. Talvez estivesse a envelhecer, mas não perderá nada do seu idealismo. Fora este idealismo que a atraíra nele, e que acabará por separá-los. Ela não podia competir com as necessidades do mundo que reclamavam a atenção de Vítor, e nunca devia ter tentado. O caso amoroso com a enfermeira francesa não fora, anal, surpreendente. Fora um acto de desal da parte dele, a maneira de rearmar que era independente. Mantiveram-se em silêncio, sem olhar um para o outro. Apesar de se terem amado no passado, não conseguiam agora arranjar nada para dizer. Sob o olhar observador de Maura, Vítor levantou-se e aproximou-se do lava-louça para passar a chávena por água. "Então, como está Dominique?" perguntou ela. "Não sei nada dela. Continua a trabalhar para o Arf." "Não, saiu. Não era uma situação confortável para nenhum de nós. Depois." Vítor encolheu os ombros. "Não mantenho contato. Ela não era importante para mim, Maura. Bem sabes. É engraçado. Mas tornou-se muito importante para mim." Ele virou-se para ela. "Achas que alguma vez deixarás de estar zangada por causa dela?" "Passaram 3 anos. Acho que sim." "Isso não responde à pergunta." Maura baixou os olhos. "Tu tiveste um caso. Era inevitável que eu me zangasse. Era a única maneira de eu te deixar, de eu conseguir passar sem ti." Vítor aproximou-se dela. Pôs-lhe as mãos nos ombros, com um gesto afetuoso e íntimo. "Não quero que passe sem mim", disse ele. "Mesmo que isso implique odiares-me. Pelo menos, significa que sentes alguma coisa. O que mais me incomodaria era que te afastasses pura e simplesmente. Que demonstrasses frieza em relação a tudo. É a única maneira que conheço de enfrentar a situação", pensou ela, quando ele a abraçou. Quando a respiração dele lhe aqueceu o cabelo. Há muito tempo que ela aprenderá a reprimir todas essas emoções que a confundiam. Eram tão diferentes um do outro. O exuberante Vítor casado com a rainha dos mortos. Por que lhes passará pela cabeça que aquela relação resultaria? Porque eu desejava este calor, esta paixão. Eu queria o que eu própria nunca consigo ser. O telefone começou a tocar e as mãos de Vítor imobilizaram-se nos ombros dela. Afastou-se e deixou-a desejosa do seu calor. Maura levantou-se e foi atender o telefone à cozinha. Ao olhar para o visor de identificação, percebeu que essa chamada iria obrigá-la a sair outra vez nessa noite, a enfrentar a neve. Enquanto falava com o detetive e dava suas instruções, reparou que Vítor abanava a cabeça com um ar resignado. Nessa noite, ela era chamada a cumprir o seu dever e ele seria preterido. Desligou. "Desculpa, mas tenho de sair. O exterminador implacável chama-te. Houve um homicídio em Roburi. Estão à minha espera." Vítor acompanhou-a até a porta. "Gostavas que eu fosse contigo? Para quê?" "Para te fazer companhia. Acredita que estarei muito acompanhada no local do crime." Vítor espreitou lá para fora, pela janela da sala. O nevão continuava. "A noite não está nada boa para conduzir. Nem para ti nem para mim." Maura inclinou-se para calçar as botas. Congratulou-se por ele não lhe ver a cara quando acrescentou: "Não precisas de voltar para o hotel. Por que não cá? Passar cá a noite. Seria mais conveniente para ti. Podes fazer a cama no quarto de hóspedes. É provável que eu me demore algumas horas." O silêncio de Vítor fê-la corar. Sem olhar para ele, Maura abotoou o casaco. De repente, ansiosa por fugir dali, abriu a porta da rua. E ouviu dizer: "Fico à tua espera." As luzes azuis faiscavam através da neve que caía.
Maura parou mesmo atrás de um dos carros patrulha, e aproximou-se dela um agente com o rosto meio escondido pela gola levantada, como uma tartaruga recolhida na sua carapaça. Maura abriu a janela e piscou os olhos, encandeada com a luz da lanterna dele. A neve entrou, espalhando-se pelo painel. Sou a doutora Isles, do Instituto de Medicina Legal, disse ela. Muito bem, pode estacionar aqui, minha senhora. Onde está o corpo? Lá dentro. O agente apontou a lanterna para um prédio do outro lado da rua. A porta principal está fechada a cadeado. Tem de entrar pelo beco. Não há luz, portanto tome cuidado. Vai precisar da sua lanterna. O beco está cheio de caixotes e de lixo amontoado. Maura saiu do carro ao encontro de uma cortina de renda branca. Nessa noite estava preparada para o tempo e agradecida por ter os pés quentes e secos dentro das botas insulate. Na rua, a camada de neve atingia pelo menos 15 centímetros, mas os ocos eram macios e penugentos e não ofereciam resistência. Ao entrar no beco, Maura acendeu a lanterna e viu uma zona vedada pela polícia com tá amarela quase coberta por uma camada branca de neve. Ao passar por cima da tá, desencadeou uma chuva de ocos. O beco estava obstruído por vários montes amorfos disfarçados pela neve. A bota de Maura embateu em qualquer coisa sólida e ouviu-se tilintar de garrafas. O beco era utilizado como vazadouro de lixo, e Maura perguntou a si mesma o que estaria escondido debaixo daquele tapete branco. Bateu à porta e exclamou: "Está alguém? Sou a médica legista." A porta abriu-se e alguém lhe apontou uma lanterna aos olhos. Maura não conseguiu ver o homem que a empunhava, mas reconheceu a voz do detetive Darren Crowe. "Olá, doutora. Bem-vinda à Cidade das Baratas." O foco de luz desviou-se da cara dela e Maura distinguiu a silhueta do detetive, de ombros largos e um pouco ameaçadores. Era um dos detetives mais novos da Brigada de Homicídios, e sempre que ela trabalhava num caso com ele sentia-se no cenário de um espetáculo de televisão em que Crowe era a estrela da série. Um protagonista de cabelo seco com secador e com um ar petulante e cheio de si. A única coisa que os homens como Crowe respeitavam numa mulher era o profissionalismo frio, e era o que ela lhe mostrava. Os elementos masculinos do Instituto de Medicina Legal podiam brincar com Crowe, mas ela não. As barreiras tinham de ser mantidas e os limites denidos, caso contrário ele arranjaria uma forma de minar a autoridade. Maura calçou as luvas e as proteções para os sapatos e entrou no prédio. Ao apontar a lanterna para o interior, viu umas superfícies metálicas que se retiam nela. Um frigorífico enorme e várias bancadas. Um fogão industrial e vários fornos. Antigamente, isto era o restaurante italiano Mama Cortinas, explicou Crowe. Até que a Mama abandonou o negócio e isto foi à falência. O prédio foi interditado há 2 anos e as entradas foram fechadas a cadeado. Parece que a porta do beco foi arrombada há algum tempo. Todo este equipamento de cozinha vai a leilão, mas não sei quem é que o quer. Está nojento. Crowe apontou o foco da lanterna para os queimadores a gás, onde a gordura acumulada durante anos formara uma crosta negra. As baratas rugiram da luz. Isto está cheio delas. Ficam deliciadas com esta gordura toda. Quem é que descobriu o corpo? Um dos nossos colegas da divisão de narcóticos. Andavam a fazer uma busca nesta zona. O suspeito fugiu e eles julgavam que ele tinha vindo para aqui. Repararam que a porta tinha sido arrombada. Entraram à procura do patife e tiveram uma grande surpresa. Crowe apontou a lanterna para o chão. Há algumas marcas de arrastamento aqui no pó, como se o criminoso tivesse arrastado a vítima por aqui. O detetive desviou o foco para o outro extremo da cozinha. O corpo está daquele lado. Temos de atravessar a sala de jantar. Já arrumaram isto? Já. Tiveram de trazer 2 pacotes de pilhas para conseguirem luz suficiente. Já as gastaram. É por isso que isto aqui está um pouco escuro. Maura entrou na cozinha atrás dele, com os braços agarrados ao corpo para não tocar em nada. Como se ela quisesse. Ouviam restolhar à sua volta nas sombras, e pensou em milhares de pernas de insetos a subir pelas paredes e agarrados ao teto sob a cabeça dela. Podia ser estoica em relação ao sangue e ao grotesco, mas os insetos causavam-lhe uma verdadeira repugnância. Ao entrar na sala de jantar, sentiu os cheiros que estavam sempre associados às traseiras dos velhos restaurantes, a couves e a cerveja retardada. Mas aqui havia algo mais, um odor terrivelmente familiar que lhe acelerou a pulsação. Era o motivo da sua visita e despertou-lhe curiosidade e medo. Parece que andaram por aqui alguns vadios, disse Crowe, apontando a lanterna para o chão, onde ela viu um cobertor velho e pilhas de jornais. E também há aqui umas velas. Ainda bem que não pegaram fogo a isto, com este lixo todo. O foco da lanterna incidiu num monte de embalagens de comida e de latas vazias. 2 olhos amarelados taram-nos do cimo do monte de lixo. Era uma ratazana, corajosa, atrevida até, que os desafiava a avançar. Ratos e baratas. Com esta bicharada toda, o que restaria do corpo? Interrogou-se Maura. Está ali ao canto. Com uma conança atlética, Crowe passou pelo meio das mesas e das cadeiras empilhadas. Mantenha-se deste lado. Há umas pegadas que estamos a fazer o possível por conservar. Alguém pisou o sangue do cadáver. Elas terminam mais ou menos aqui. Crowe encaminhou-a para um pequeno corredor.
De uma porta ao fundo saía uma luz tênue. Vinha da casa de banho dos homens. A doutora está aqui, gritou Crowe. Apareceu mais um foco de luz à porta. Jerry Sleeper, o colega de Crowe, saiu da casa de banho e acenou a Maura com a mão enluvada. Sleeper era o detetive mais velho da brigada de homicídios, e sempre que Maura o via parecia-lhe que ele tinha os ombros um pouco mais curvados. Perguntou a si mesma até que ponto o desalento de Sleeper ficaria a dever à companhia de Crowe. Nem a sabedoria nem a experiência podiam sobrepor-se ao dinamismo da juventude, e há muito que Sleeper cedera o controle das situações ao seu arrogante colega. Não é uma cena bonita de se ver, disse Sleeper, ainda bem que não estamos em julho. Nem quero pensar no cheiro se não estivesse tanto frio aqui dentro. Crowe riu-se. Parece que alguém está de partida para a Florida. Tenho lá um belo apartamento. Fica a um quarteirão da praia. Hei de passar o dia inteiro de calções de banho, sem me preocupar com nada. Praias quentes, pensou Maura. Areia na... Quem não gostaria de estar lá nesse momento, em vez de estar neste corredor pequeno e escuro, iluminado apenas por 3 lanternas? É tudo seu, doutora, disse Sleeper. Maura dirigiu-se para a porta. O foco da lanterna iluminou um pavimento sujo, de mosaicos pretos e brancos dispostos em xadrez, onde se viam pegadas e sangue seco. Mantenha-se encostada à parede, aconselhou Crowe. Maura entrou na sala e recuou instantaneamente, assustada com algo a mexer-se junto dos seus pés. Céus! Exclamou ela, com um riso assustado. Pois, essas ratazanas parecem coelhos, disse Crowe. E tem-se banqueteado a grande aqui dentro. Maura viu uma cauda deslizar por baixo de uma cabine da casa de banho e pensou na velha fábula urbana em que as ratazanas atravessavam os canos de esgoto e subiam pelas sanitas. Apontando lentamente a lanterna, viu 2 lavatórios sem torneiras e um urinol, cujo ralo estava entupido com lixo e pontas de cigarro. Porém, avistou o corpo nu, deitado de lado junto do urinol. Os malares expostos destacavam-se no meio do cabelo preto desgrenhado. Os roedores já tinham atacado aquela abundância de carne fresca, e no tórax distinguiam-se várias mordeduras de rato. Mas não foram os estragos causados pelos dentes ahados que mais horrorizaram Maura. Foi o tamanho diminuto do corpo. Uma criança. Maura agachou-se junto do corpo, que jazia com a face direita encostada ao chão. Ao aproximar-se, reparou nos seios completamente desenvolvidos. Não era uma criança, como ela pensava, mas uma mulher de pequena estatura, cujas feições não se distinguiam. Os necrófagos tinham se banqueteado avidamente com a face esquerda exposta, devorando a pele e até a cartilagem nasal. A pele que ainda estava no tórax estava fortemente pigmentada. A mulher seria hispânica? Interrogou-se Maura, iluminando os ombros ossudos e a espinha nodosa do cadáver. No tórax nu, viam-se nódulos escuros, quase arroxeados. Na anca e na nádega esquerda havia mais lesões. A terrível erupção estendia-se à coxa, à canela e ao... O foco da lanterna parou no tornozelo. Meu Deus! Exclamou Maura. Faltava o pé esquerdo. O tornozelo terminava num coto, cuja extremidade estava negra devido ao estado adiantado de decomposição. Maura apontou o foco de luz para o outro tornozelo e viu mais um coto. Também faltava o pé direito. Agora virique as mãos, disse Crowe, que se aproximara dela. O agente dirigiu o feixe de luz da sua lanterna para os braços, que estavam escondidos pela sombra do tórax. Em vez das mãos, Maura viu 2 cotos, cujas extremidades esfrangalhadas ostentavam as marcas dos dentes dos roedores. Recuou, petricada. Também não foram os ratos que fizeram esse trabalho, observou Crowe. Maura engoliu em seco. Pois não. São amputações. Acha que ele fez uma coisa dessas com ela ainda viva. Maura examinou os mosaicos manchados e viu apenas pequenas poças negras de sangue seco junto dos cotos, sem salpicos. Não havia pressão arterial quando estes cortes foram feitos. As partes foram removidas após a morte. A médica olhou para Crowe. Você encontrou-as? Não. Ele levou-as. Sabe-se lá por quê. Há um motivo lógico para isso, atalhou Sleeper. Agora não temos impressões digitais. Não podemos identificá-la. Se ele pretendia ocultar a identidade dela. Maura contemplou a face do cadáver, o brilho do osso, e estremeceu, horrorizada. Tenho de virá-la ao contrário. Tirou um lençol descartável do seu estojo e estendeu ao lado do corpo. Juntos, Sleeper e Crowe transferiram o cadáver para cima do lençol. Sleeper susteve a respiração e afastou-se. O lado direito da face que estivera encostado ao chão com a vista, assim como o único orifício de bala no seio esquerdo. Mas não foi a ferida provocada pelo projétil que repeliu Sleeper. Foi o rosto da vítima, cujos olhos sem pálpebras pareciam talos. O lado direito da face, que cara encostado ao chão, não fora atacado pelos dentes dos roedores, mas a pele desaparecera. O músculo exposto secara em estrias coriáceas, das quais emergia um pedaço amarelado do malar. Também não foram os ratos que fizeram isto, comentou Sleeper. Não, disse Maura. Esta lesão não foi provocada pelos necrófagos. Céus! Mas ele arrancou-a, como se arranca uma máscara.
Mas aquela máscara não era de borracha nem de plástico, era de pele humana. Ele destruiu a face. E as mãos? Inviabilizou a identificação, disse Sleeper. Mas por que levou os pés? Perguntou Crowe. Isso não faz qualquer sentido. Não é possível identificar ninguém pelas impressões digitais dos pés. Além disso, não me parece que alguém desse pela falta dela. A mulher é negra, latina. O que tem a raça a ver com o facto de alguém dar pela falta dela? Perguntou Maura. Eu só quero dizer que ela não é uma dona de casa dos subúrbios. Caso contrário, por que viria parar a este bairro? Maura levantou-se, sentindo uma repugnância tão forte por Crowe que teve dificuldade em manter-se ao lado dele. Examinou a divisão com a lanterna e viu diversos lavatórios e urinóis. Há sangue aqui, na parede. Eu diria que ele a matou aqui mesmo, disse Crowe. Arrastou-a para aqui, atirou-a contra a parede e puxou o gatilho. Depois, fez as amputações, mesmo aqui onde ela caiu. Maura olhou para o sangue nos mosaicos. Eram apenas algumas manchas, porque nessa altura a vítima já estava morta. O coração tinha deixado de bater, de bombear. Ela não sentirá nada quando o assassino se agachar a seu lado e lhe enterrar a lâmina nos pulsos, procurando as articulações. Cortara-lhe a carne e arrancara-lhe a pele da face como se esfolasse um urso. E quando acabará de recolher os seus troféus, deixará-a ali, como se ela fosse uma carcaça sem préstimo, uma oferta aos necrófagos que infestavam aquele prédio abandonado. Passados uns dias, sem roupas que impedissem a investida dos seus dentes ahados, os roedores tinham chegado aos músculos. Um mês depois, aos ossos. Maura olhou para Crowe. Onde estão as roupas dela? Só encontramos um sapato, um tênis, tamanho 4. Acho que ele o deixou cair quando ia sair. Estava na cozinha. Tinha sangue. Tinha salpicos de sangue na parte de cima. Maura olhou para o coto em que devia estar o pé direito. Então, foi aqui que ele a despiu. Houve abuso sexual de cadáver? Perguntou Sleeper. Crowe riu-se. Quem é que tem vontade de comer uma mulher com essa porcaria toda na pele? Que erupção é essa? Anal? Não é contagiosa, pois não? Parece uma espécie de varíola. Não, estas lesões parecem crônicas, e não agudas. Reparem que algumas têm crostas. Bem, não compreendo que alguém quisesse sequer tocar-lhe, e muito menos comê-la. Tudo é possível, disse Sleeper. Ou talvez ele a tenha despido só para expor o cadáver, disse Maura. Para acelerar a sua destruição pelos roedores. Por que havia ele de dar-se ao trabalho de levar as roupas? Talvez fosse mais uma maneira de ocultar a identidade dela. Acho que ele as levou propositadamente, observou Crowe. Maura olhou para ele. Por quê? Pelo mesmo motivo que levou as mãos, os pés e a cara. Ele queria recordações. Crowe olhou para Maura. Naquela semi-obscuridade, o detetive pareceu-lhe mais alto. Ameaçador. Acho que o nosso homem é um colecionador. A luz do alpendre estava acesa. Maura avistou o clarão amarelado através da cortina de neve. A sua casa era a única em que se via luz àquela hora. Em muitas outras noites, quando ela chegava, já os candeeiros tinham sido acesos, não por mãos humanas, mas por temporizadores. Esta noite, há alguém que está à minha espera, pensou. Reparou então que o carro de Victor já não estava estacionado à frente da casa. Ele foi-se embora, pensou. Vou entrar numa casa vazia, como de costume. A luz do alpendre, que lhe tinha parecido tão acolhedora, mostrava-se agora fria e anônima. Teve uma sensação de vazio e de desapontamento ao virar para a rampa de entrada. O que mais a incomodava não era o facto de ele se ter ido embora. Era sua própria reação. Passei um serão com ele e cá estou eu como há 3 anos, indecisa, com a minha independência a esboroar-se, pensou. Acionou o controle remoto da porta da garagem. A porta abriu-se com ruído, e Maura soltou uma risadinha nervosa ao ver o Toyota azul estacionado no espaço do lado esquerdo. Anal. Victor guardara o carro na garagem. Maura parou ao lado do Toyota alugado. E quando a porta da garagem se fechou atrás dela, deixou-se ficar sentada durante alguns instantes, bem ciente da sua pulsação acelerada, da expectativa que lhe revolvia as entranhas como se fosse uma droga. Em 10 segundos, passará do desespero ao júbilo. Fez um esforço para recordar que nada mudará entre eles. Que nada podia mudar entre eles. Saiu do carro, respirou fundo e entrou em casa. Victor não teve resposta. Deu uma olhadela à sala. Depois percorreu o corredor e entrou na cozinha. As chávenas de café estavam lavadas e arrumadas. Não havia um único vestígio da visita dele. Maura foi espreitar os quartos e o escritório, nada de Victor. Só quando voltou à sala é que lhe viu os pés, devidamente protegidos com peúgas brancas, a saírem de uma extremidade do sofá. Ficou ali a vê-lo dormir, com um braço inerte, o rosto tranquilo. Não era este o Victor de que ela se lembrava, o homem cujas paixões vulcânicas a tinham atraído e depois repelido. O que ela recordava do casamento de ambos eram as discussões, as feridas profundas que só um amante pode inigir. O divórcio distorcera as recordações que guardava dele, tornando-o mais obscuro, mais irritado.
Ela fomentara essas recordações, alimentara-se delas durante tanto tempo que o facto de o ver agora, desprevenido, despertava nela um misto de reconhecimento e de surpresa. Eu costumava observar-te enquanto dormias. Eu amava-te. Foi buscar um cobertor ao armário e tapou, preparava-se para lhe acariciar o cabelo, mas a mão imobilizou-se sobre a cabeça dele. Vitor tinha os olhos abertos e observava. Estás acordado, disse ela. Eu não queria adormecer. Que horas são? 2:30. Ele gemeu. Eu ia-me embora. Podes cair. Está a nevar imenso. Meti o carro na garagem. Espero que não te importes. O limpa-neves vinha a chegar, e rebocavam-te o carro, se não o tirasses dali. Maura sorriu e acrescentou com ternura, dorme. Olharam um para o outro. Apanhada entre o desejo e a dúvida, não disse nada, sabendo quais seriam as consequências de uma opção errada. Deviam estar ambos a pensar na mesma coisa, que o quarto era ao fundo do corredor. Bastavam uns passos, um abraço, e lá estaria ela mais uma vez, de regresso. Num refúgio que lhe custará tanto a conquistar. Maura levantou-se, um acto que lhe exigiu um esforço enorme, como se tentasse libertar-se de areias movediças. Até amanhã, disse ela. Teria sido desapontamento o que viu no olhar dele. Maura não pôde deixar de sentir uma certa satisfação com esta hipótese. Já deitada na cama, não conseguia dormir, sabendo que ele estava debaixo do mesmo teto. Do teto dela, do território dela. Em São Francisco, tinham vivido na casa que ele já possuía quando se casaram. E Maura nunca a sentirá verdadeiramente como sua. Nessa noite, a situação era a inversa, e era ela que a controlava. O que acontecesse a seguir seria o resultado de uma decisão sua. As hipóteses atormentavam-na. Só quando acordou, sobressaltada, é que percebeu que tinha adormecido. Já se via a luz do dia através da janela. Maura deixou-se cair na cama, sem saber o que a tinha acordado, sem saber o que iria dizer a Vitor. Então, ouviu a porta da garagem a abrir-se e o ruído de um motor na sua rampa. Levantou-se e espreitou pela janela, mesmo a tempo de ver o carro de Vitor a afastar-se e a desaparecer na esquina. Capítulo 8. Jane Risoli acordou cedo. Ainda não se ouvia barulho na rua. O trânsito matinal ainda não tinha começado em força. Jane deixou-se cair na penumbra, a pensar, vá lá, tem de ser. Não pode zenar a cabeça na areia. Acendeu a luz e sentou-se na beira da cama, nauseada. Apesar de o quarto estar frio, ela estava a suar e tinha a t-shirt colada às axilas. Era tempo de enfrentar a realidade. Descalça, entrou na casa de banho. A embalagem estava em cima da bancada, onde ela a deixará na noite anterior, para que não se esquecesse de utilizá-la de manhã. Como se isso fosse preciso. Abriu a caixa, rasgou o invólucro de papel de alumínio e retirou a vareta de teste. Na véspera, à noite, lera as instruções várias vezes e praticamente memorizara-as. Mesmo assim, leu-as mais uma vez, adiando um pouco mais o momento da verdade. Porém, sentou-se na sanita, com a vareta no meio das coxas, urinou, embebendo a ponta com umas gotas da primeira urina da manhã. Esperou 2 minutos, seguindo as instruções. Pousou a vareta na bancada e foi à cozinha. Encheu um copo de sumo de laranja. A mesma mão que era capaz de agarrar numa arma e de disparar vários tiros tremeu, quando ela pegou no copo de sumo e o levou à boca. Olhou para o relógio da cozinha, sem tirar os olhos do movimento circular brusco do ponteiro maior. Sentiu o pulso acelerado quando os 2 minutos chegaram ao M. Nunca fora cobarde, nunca deixará de enfrentar o inimigo, mas este medo era diferente, íntimo e persistente. O medo de que pudesse tomar a decisão errada e passasse o resto da vida a sofrer por causa disso. Com os diabos, Jane. Vai em frente. Subitamente irritada consigo própria, revoltada com a sua cobardia, pousou o copo do sumo e voltou para a casa de banho. Nem sequer parou à porta para se orientar. Foi direito à bancada e pegou na vareta de teste. Não precisou de ler as instruções para perceber o que significava aquela linha roxa. Nem se lembrava de ter regressado ao quarto. Deu consigo sentada na cama, com a vareta na mão. Nunca gostara de roxo, era uma cor demasiado feminina e vistosa. Agora, só de olhar para ela tinha vômitos. Julgava que estava preparada para o resultado, mas não estava. Tinha as pernas dormentes por ter estado sentada durante muito tempo na mesma posição, mas aparentemente não conseguia mexer-se. Até o cérebro bloqueara, afetado pelo choque e pela indecisão. Não conseguia pensar no que havia de fazer. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi infantil e completamente irracional. Quero a minha mãe. Tinha 34 anos e era independente. Arrombara portas ao pontapé e capturar assassinos. Matar um homem. E estava ali, subitamente desejosa de abraçar a mãe. O telefone tocou. Olhou para ele, confusa, como se não o reconhecesse. Ao quarto toque, atendeu. Olá, ainda estás em casa? Perguntou Frost. A equipa já está toda aqui.
Fez um esforço para se concentrar nas palavras dele. A equipa, o lago. Virou-se, olhou para o relógio que tinha à cabeceira e ficou admirada ao ver que já eram 8:15. Risoli, eles estão prontos para começar a dragagem. Queres que avancemos? Quero. Não me demoro. Desligou. O som do auscultador a pousar no descanso pareceu-lhe o estalar dos dedos de um hipnotizador. Fim do transe. Endireitou-se. Mais uma vez, o seu trabalho exigia a sua atenção total. Atirou a vareta para o contentor do lixo. Em seguida, vestiu-se e foi trabalhar. A senhora dos ratos. Depois de uma vida inteira, camos reduzidos a isto, pensou Maura quando viu o cadáver estendido sobre a mesa de autópsias, com os seus horrores escondidos por baixo de um lençol. Não tens nome, não tens rosto e a tua existência reduz-se a 3 palavras que só realçam a indignidade com que acabou a tua vida. Comida para ratos. Fora Darren Crowe que alcunhara o cadáver na noite anterior, enquanto eles ali estavam, rodeados de vermes que se deslocavam na escuridão. Lançara a alcunha ao acaso, na presença da equipa de resgate da morgue, na manhã seguinte, quando Maura entrará no seu gabinete, já o pessoal tratava a vítima por Senhora dos Ratos. Maura sabia que se tratava apenas de uma alcunha adequada para uma mulher que poderia chamar-se, por exemplo, Jane Doe, mas não pôde deixar de estremecer quando ouviu o detetive C.P. pronunciá-la. É assim que superamos o horror, pensou ela, que lidamos com as vítimas perto de nós. Referimos-nos a elas usando uma alcunha, um diagnóstico ou o número de um processo. Deste modo, elas não parecem pessoas. Por conseguinte, o destino delas não consegue afetar-nos. Maura levantou a cabeça quando Crowe e Sleeper entraram no laboratório. Sleeper estava exausto devido ao esforço da noite anterior, e a luz intensa da sala de autópsias realçava-lhe cruelmente os olhos papudos e as bochechas ácidas. A seu lado, Crowe parecia um jovem leão, bronzeado, apto e conante. Crowe não era uma pessoa que alguém quisesse humilhar. Sob a capa da arrogância, escondia-se em geral a crueldade. Ele observava o cadáver com um esgar de repugnância. A autópsia que ia começar não seria agradável. E até Crowe parecia encará-la com uma certa agitação. As radiografas estão prontas, disse Maura. Vamos examiná-las antes de começarmos. Atravessou a sala e acionou o interruptor. O visor iluminou-se e revelou imagens fantasmagóricas das costelas, da espinha e da pelvis. Viam-se estilhaços metálicos espalhados pelo tórax, como uma galáxia de estrelas nos pulmões e no coração. Isto parece um cartucho de caça, comentou Zepper. Foi o que eu pensei. Ao princípio, disse Maura. Mas se você reparar aqui, ao lado desta costela, está a ver esta sombra opaca. Quase se perde no contorno da costela. Um invólucro metálico. Alvitrou Crowe. É o que me parece. Então isto não é um cartucho de caça. Não. Parece uma Glaser. A avaliar pelo número de projéteis que vejo aqui, o mais provável é tratar-se de uma Glaser de ponta azul. Um invólucro de cobre com 12 chumbos. Uma bala do tipo Glaser, destinada a provocar uma lesão muito mais destruidora do que uma bala convencional, atingia o alvo e só depois do impacto é que se fragmentava. Maura não precisava de abrir o tórax para saber que as lesões causadas por aquele único projétil eram devastadoras. Retirou as radiografas do tórax e pendurou outras 2. Estas imagens eram de certo modo mais perturbadoras, devido àquilo que lhes faltava. Mostravam o antebraço direito e esquerdo. O rádio e o cúbito, os 2 ossos compridos do antebraço, estendiam-se desde o cotovelo até ao pulso, onde se juntavam aos densos ossos cárpicos. Mas neste caso, terminavam abruptamente. A mão esquerda foi desarticulada aqui, precisamente na articulação entre a apósite estiloide do rádio e o escafoide, disse ela. O assassino retirou todos os ossos cárpicos e a mão. Até se vêem algumas marcas do corte, nas outras radiografas, onde ele raspou a ponta da apósite estiloide. Ele cortou-lhe a mão exatamente no ponto em que os ossos do braço se ligam aos do pulso. Maura apontou para outra radiografa. Agora reparem na mão direita. Aqui, ele não foi tão perfeito. Não cortou exatamente a articulação do pulso e, quando amputou a mão, deixou o osso curvo. Vê-se como a faca fez aqui um corte. Parece que ele não conseguiu encontrar a articulação e acabou por cortar a volta, às cegas. Então estas mãos não foram amputadas, digamos, com o machado, disse Sleeper. Não, isto foi feito com uma faca. Ele cortou-lhe as mãos tal como nós desconjuntamos um frango. Dobramos a perna para expor a articulação e depois cortamos os ligamentos. Deste modo, não temos de serrar o osso. Sleeper fez o esgar. Acho que não vou comer frango esta noite. Que tipo de faca é que ele usou? Perguntou Crowe. Tanto pode ter sido uma faca de desossar como um bisturi. O coto já foi demasiado mordido pelos ratos, o que nos impede de examinar a extremidade da ferida. Teremos de ferver os tecidos moles e examinar as marcas do corte ao microscópio. Acho que também não vou comer sopa esta noite, disse Sleeper. Crowe olhou para a barriga grande do colega. Devias vir à morgue mais vezes. Talvez perdesses esse pneu, em vez de passar a vida no ginásio. Ripostou Sleeper. Maura olhou para ele, surpreendida com a reação. Até Sleeper,
em geral tão afável, podia cansar-se do colega. Crowe limitou-se a rir, indiferente à irritação que despertava nas outras pessoas. Olha, quando estiveres pronto a inchar, da cintura para cima, claro, podes vir ter comigo. Há outras radiografas, interpôs Maura, retirando as películas com a eficiência de uma profissional. Yoshima entregou-lhe as seguintes, que ela colocou no visor. Mostravam a cabeça e o pescoço da Senhora dos Ratos. Na véspera, ao olhar para o rosto do cadáver, Maura vira apenas carne crua, ainda mais devastada pelos necrófagos esfomeados. Mas, por baixo da carne arrancada, os ossos faciais estavam misteriosamente intactos, exceto a extremidade do osso nasal, que fora removida quando o assassino levará o seu troféu. Faltam os dentes da frente, observou Sleeper. Acha que ele também os levou? Não. Estas parecem ser alterações a trocas. E é isso que me surpreende. Por quê? De um modo geral, essas alterações estão associadas à idade avançada e a uma má dentição. Mas isto não se aplica a uma mulher que parecia ser relativamente nova. Como pode fazer essa armação se a cara dela desapareceu? As radiografas da espinha não revelam indícios de alterações degenerativas que, em geral, são visíveis com a idade. Ela não tem cabelos brancos, nem na cabeça nem no pubis. E não tem arcos senis nos olhos. Que idade calcula que ela tivesse? Eu diria que ela não tinha mais de 40 anos. Maura olhou para as radiografas que estavam no visor. Mas estes raios-x são mais consistentes com uma mulher de idade avançada. Nunca vi uma reabsorção óssea tão acentuada em ninguém, e muito menos numa mulher nova. Ela não seria capaz de usar uma dentadura, mesmo que pudesse comprá-la. É óbvio que esta mulher não tinha o menor cuidado com os dentes. Então teremos de comparar com radiografas dentárias. Aposto que esta mulher não ia ao dentista há muitos anos. Sleeper suspirou. Não há impressões digitais. Não há cara. Não há radiografas dentárias. Nunca conseguiremos identificá-la. E talvez fosse esse o objetivo do assassino. Mas isso não explica o motivo que o levou a amputar-lhe os pés, disse Maura, sem tirar os olhos do crânio anônimo que o visor lhe mostrava. Acho que ele fez isso por outros motivos. Poder? Talvez. Raiva. Quando se arranca a face a uma mulher, não se leva apenas uma recordação. Rouba-se a sua própria essência. Rouba-se-lhe a alma. Pois bem, ele utilizou o último recurso, atalhou Crowe. Quem é que queria uma mulher sem dentes e com a pele cheia de feridas? Se a intenção dele era colecionar caras, bem podia arranjar uma melhor para expor na consola da lareira. Talvez ele esteja apenas a começar, disse Sleeper em voz baixa. Talvez esta não seja a primeira que ele mata. Maura virou-se para a mesa de autópsias. Vamos começar. Enquanto Sleeper e Crowe punham as máscaras, ela retirou o lençol e foi atingida por um cheiro intenso à putrefacção. Na noite anterior, medira os níveis de potássio através do humor vítreo e concluíra que a vítima morrera cerca de 36 horas antes de ter sido descoberta. Ainda existia rigor mortis, e não foi fácil manipular os membros. Apesar de estar um frio gélido no local do crime, a decomposição já começara. As bactérias tinham iniciado seu trabalho, destruindo as proteínas e criando bolsas de ar. A baixa temperatura atrasará, mas não interrompera, o processo de decomposição. Embora Maura já tivesse visto aquele rosto desfeito, sentiu um sobressalto ao contemplá-lo de novo, ao ver as muitas lesões na pele que, sob a luz intensa, pareciam nódulos escuros inamados, realçados pelas mordeduras dos ratos. Naquele cenário de pele destruída, a ferida provocada pela bala parecia insignificante não mais do que um pequeno orifício do lado esquerdo do externo. As balas Glaser destinavam-se a minimizar o efeito de ricochete e a provocar o máximo de lesões assim que entravam no corpo. A penetração seguia-se à explosão dos grãos de chumbo que se encontravam no interior do cartucho de cobre. Aquela pequena ferida não era nada em comparação com a destruição causada no interior do tórax. Então o que é esta erupção de pele? Perguntou Crowe. Maura concentrou-se nas zonas não afetadas pelos dentes dos roedores. Os nódulos arroxeados estavam espalhados pelo tronco e pelas extremidades e alguns tinham crostas. Não sei o que é isto, disse ela. Parece ser uma afecção sistêmica. Pode ser uma reação a um medicamento. Pode ser uma manifestação de cancro. Maura hesitou. Ou pode ser de origem bacteriana. Quer dizer, infecciosa? Perguntou Sleeper, dando um passo atrás. Foi por isso que vos aconselhei a usarem máscara. Maura passou o dedo por uma das lesões com crostas, o que provocou uma descamação esbranquiçada. Isto lembra-me um pouco a psoríase. Mas a distribuição não é do mesmo tipo. Em geral, a psoríase afeta sobretudo os cotovelos e os joelhos. Mas não há tratamento para isso? Perguntou Crowe. Eu costumava ver o anúncio na televisão. O tormento da psoríase. É uma afecção inflamatória e, como tal, reage a cremes esteroides. A terapia por radiação ultravioleta também ajuda. Mas reparem na dentição dela. Esta mulher não tinha dinheiro para pagar cremes caros nem consultas médicas. Se for psoríase, nunca foi tratada. Mas que sofrimento que isto lhe deve ter causado, sobretudo no verão, pensou Maura. Mesmo nos dias mais quentes, ela devia usar calças e blusas de manga comprida para esconder as lesões.
Não só o assassino escolhe uma vítima sem dentes, como lhe esfola a pele da cara desta maneira, comentou Crowe. A psoríase tende a poupar a face. Acha que isso é significativo? Talvez ele só tenha cortado as partes do corpo em que a pele estava sã. Não sei, disse Maura. Não consigo perceber o que pode ter levado alguém a fazer uma coisa destas. Maura concentrou-se no coto do pulso direito. Através da carne, via-se o osso esbranquiçado. Os roedores tinham abocanhado a ferida aberta, destruindo as marcas do corte deixadas pela faca, mas a observação ao microscópio da superfície do osso cortado poderia revelar as características da lâmina. Maura levantou o antebraço do cadáver para examinar a parte de baixo da ferida, e uma mancha amarelada chamou-lhe a atenção. Yoshima, dá-me a pinça, por favor. O que é? Perguntou Crowe. É uma espécie de bracolada à extremidade da ferida. Yoshima era tão silencioso nos seus movimentos que a pinça apareceu como que por encanto na mão de Maura. Deslocando a lente sobre o coto do pulso, Maura retirou com a pinça o fragmento da crosta de sangue e carne ressequida e depositou-o no tabuleiro. Através da lente, viu um espesso rolo de um amarelo canário. É das roupas dela? Perguntou Crowe. Parece demasiado áspero para ser de roupa. Talvez de um tapete. Um tapete amarelo. Não consigo imaginá-lo. Maura depositou-o num saco que Yoshima já aprontara e perguntou. Havia mais alguma coisa no local do crime que condissesse com isto? Não havia nada amarelo, respondeu Crowe. Será a corda amarela? Perguntou Maura. Talvez ele lhe tenha atado os pulsos. E depois levou as cordas. Sleeper abanou a cabeça, que estranho. O tipo ser tão aciado. Maura olhou para o cadáver, pequeno como o de uma criança. Ele nem precisava de lhe atar os pulsos. Teria sido fácil dominá-la. E como devia ter sido simples tirar-lhe a vida. Uns braços tão-nos como aqueles não podiam oferecer resistência durante muito tempo a um agressor, nem umas pernas tão curtas. Já foste tão violada, pensou Maura. E agora o meu bisturi vai deixar mais uma marca na tua pele. Maura trabalhou com uma ciência silenciosa, cortando a pele e o músculo. A causa da morte era tão evidente como os estilhaços de bala que se destacavam na radiografa. Quando, por M, ela abriu o tronco e viu o saco pericárdico intacto e as bolsas de hemorragia nos pulmões, não ficou admirada. A bala Glaser perfurara o tórax e em seguida rebentara, espalhando os estilhaços mortíferos pelo peito. O metal lacerara veias e artérias e perfurara o coração e os pulmões. E o sangue entrará no saco que envolvia o coração, comprimindo de tal maneira que ele não conseguia inchar nem bombear. Um tamponamento do pericárdio. A morte tinha sido relativamente rápida. Ouviu-se o zumbido do intercomunicador. Doutora Isles? Maura virou-se para o altifalante. Sim, Louise, a detetive Risoli na linha 1. Pode atender? Maura descalçou as luvas e aproximou-se do telefone. Risoli, disse ela. Olá, doutora. Parece que precisamos de si aqui. O que há? Estamos no lago. Levamos um certo tempo a retirar o gelo. Já acabaram de dragar? Já. Encontramos uma coisa.